Muito boa noite, amigos. Começando mais um Clube Leitura e Graça, nessa terça-feira à noite, quando nos reunimos aqui toda terça-feira às 9 horas da noite. E nós estamos aqui te esperando toda terça-feira, meu amigo. Então você não pode perder. Semana que vem esteja com a gente. Hoje, começando aqui a nossa reunião. E olha que assunto gostoso. Esse livro está espetacular, você não pode perder. Olha que interessante. Hoje falaremos sobre a oração. E a oração, ela permeia toda a vida do cristão. Hoje é uma reunião que você não poderia perder. Hoje é uma oração que vocês que estão aqui com a gente vão realmente... Essa conversa vai ser muito enriquecedora. E todo mundo aqui vai ser agradecido, vai ser realmente abençoado por Deus. E não podemos aqui perder o senso, esse sentido profundo que é o sentido da oração na vida do cristão. Hoje, antes então de nós começarmos, só fazer aquele merchandising básico. Você que ainda não adquiriu o nosso livro, adquira. Esse livro aqui, na verdade, o livro não é nosso, né? É do Richard Foster. Mas você pode adquirir esse livro pelo site de associados da Amazon. Então, lá no site de associados da Amazon, você compra o seu livro, você estuda com a gente esse assunto e, com isso, você também contribui para o projeto, para financiar aqui a plataforma, os recursos que nós estamos utilizando para divulgar os vídeos, para gravar os vídeos, para deixar tudo aqui bem palatável, para que todos possam ter acesso. E com isso, Deus será abençoado, Deus nos abençoará, na verdade, né? Nós seremos abençoados por Deus. Então, pessoal, você que ainda não adquiriu o livro, adquira, você será muito abençoado por Deus. E vamos então para a nossa reunião. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Hoje esse é o assunto, aqui na celebração da disciplina, capítulo 3, a disciplina da oração. Então, vamos começar, inclusive, fazendo uma oração. Querido Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de nos reunirmos aqui, cada um na sua casa, cada um, meu Deus, às vezes está a caminho do trabalho, está voltando do trabalho, está a caminho de casa, meu Deus, está voltando da faculdade, mas, Senhor, não importa onde essa pessoa esteja, ouvindo aqui essa reunião, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor se faça presente. Pai, que essa atmosfera, meu Deus, em que essa pessoa está passando, não importa a luta que ela esteja passando, Senhor, se faça presente. Pai, conecte-se, Senhor, ao coração dela. Enche o coração dela, meu Deus, do teu poder. Enche o coração dela da tua unção. E, Pai, que o Senhor toque em cada um dos nossos corações aqui. Senhor, se faça presente. Onde um ou mais estiverem reunidos, dois ou mais estiverem reunidos na tua presença, o Senhor se faz presente. Senhor, então esteja aqui conosco. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pessoal, olha que interessante. Como se começa esse capítulo. Como o autor começa o capítulo. A oração impele-nos para a fronteira da vida espiritual. De todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque nos conduz a uma comunhão perene com o Pai. A meditação introduz-nos à vida interior. O jejum é o meio que a acompanha. E o estudo transforma a mente. Mas é a disciplina da oração que nos leva ao agir mais profundo e elevado do espírito humano. A oração verdadeira cria vida e muda a vida. A oração, secreta, fervorosa, confiante, está na raiz de toda a santidade pessoal, como escreve William Carey. Pessoal, olha como esse capítulo começa, e esse é o tom desse capítulo. A transformação da nossa vida passa pela oração. Tem um trecho que também ele cita aqui, da Juliana de Norwich, e ela diz assim: e tudo isso, repentinamente, o Senhor trouxe-me à mente, mostrou-me estas palavras e disse: sou o solo de tua súplica. Primeiramente, é a minha vontade que a tenhas. Depois, faço-te querê-la. E depois, faço-te suplicá-la. E a suplicas. Como então não farias tuas súplicas? Quer dizer, no entendimento da Juliana, que Deus falou o coração dela, e foi assim que isso que ela pensou, é que o Senhor, sobre o próprio Senhor, nós fazemos a nossa súplica. Ele nos motiva a fazermos uma súplica. Depois, faço-te suplicá-la, quer dizer, Deus nos impele a fazermos a nossa súplica. E então nós suplicamos. O Senhor, ele nos move à oração. A oração é um momento de íntima comunhão nossa com Deus. Então a oração, ela é importantíssima na vida do cristão. Deixar de praticá-la, olha, é um erro primário. É um erro que nós não podemos cometer. E praticá-la, além de um dever, é um prazer, que nós vamos descobrir aqui também nesse livro. Eu queria perguntar a vocês o que mais destacou
o que mais chamou a atenção, ou de repente só levanta um ponto, e depois a gente vai andando. O que tocou o coração de vocês nesse capítulo? Para mim foi muito forte esse capítulo. O que tocou o coração de vocês? Quem pode começar aqui comentando sobre esse capítulo, a disciplina da oração? Eu já dei o tom inicial do capítulo, mas eu vou deixar aqui para os nossos amigos. Como eu brinco, né? Geralmente eu faço a introdução inicial de televisão, depois a gente volta para o nosso ritmo normal da conversa do dia a dia. Então, fala comigo aí, galera. O que vocês acharam desse capítulo? O que mais tocou o coração de vocês? Fala, Raíza. Fala. Então, eu gostei da parte que ele fala, e aqui até eu busquei um entendimento um pouquinho diferente do que ele apresenta ali, né? De que a oração muda Deus, mas na verdade eu entendi que a oração muda as circunstâncias, né? Então, Deus opera através das nossas orações, mudando as circunstâncias. E isso me chamou muita atenção, e aqui ele dá vários exemplos, né? De como uma oração de arrependimento, de quebrantamento, faz com que Deus se mova em favor do povo, em favor daquela pessoa em específico, e mude aquela circunstância, mude aquela história. Isso me chama muita atenção, né? E às vezes muitas das vezes a gente tem desprezado, principalmente no meio da nossa da juventude, da nossa geração, a oração, o poder da oração, essa disciplina que é tão importante. E aí, às vezes, a gente, como você mesma perguntou aqui, né, que a oração é a raiz da santidade, de fato, eu acredito que a santidade ela é muito provocada pelo desejo de estar com Deus, e não apenas o desejo de estar com Deus, o momento que você passa a estar com Deus em oração. E às vezes a gente não consegue entender porque nossa vida espiritual é fraca, porque a gente não consegue vencer certos tipos de tentações, certos tipos de pecados. E muito disso está ligado porque a nossa vida de oração é fraca, né? A gente não tem uma vida de oração constante. Tem dia que a gente ora, tem dia que a gente não ora, a gente não dedica tempo a isso. E o livro vai mostrar a importância disso, né? De você dedicar tempo à oração, de homens que passavam horas e horas orando, e como que Deus usava eles, né? Então, eu acho que isso foi algo que me chamou a atenção, principalmente essa questão que eu falei, né, de Deus mudar as circunstâncias, que às vezes a gente abre mão de determinada coisa, abre mão de determinada pessoa, porque a gente não ora, né, e a gente acaba se esquecendo, por causa da nossa incredulidade também, que Deus, ele muda através da nossa oração, da oração intercessória, ele vai falar aqui. Enfim, é um assunto muito interessante e que fala a respeito das nossas raízes espirituais, de um tripé, que é muito importante para o cristão, que é a oração, a meditação e o jejum. Puxando um gancho no que você falou, Raíza, eu notei que ele mostra que, para muitos de nós, nós compreendemos que o mundo ele já está pré-definido, que as circunstâncias já estão definidas, e que, se as coisas estão como estão, deve ser da vontade de Deus. Existe essa compreensão em muitos cristãos. Por exemplo, se eu tenho algum familiar meu que está doente, há pessoas que olham para essa situação de doença e elas entendem que isso é a vontade de Deus. Porque as circunstâncias se impõem e a pessoa se sente incapaz de modificar essas circunstâncias. E ela até atribui a vontade de Deus às circunstâncias. E o autor ele coloca aqui, isso é uma visão, como ele coloca aqui, que é uma visão estoica. Seria uma visão estoica de um universo fechado, não a visão bíblica. A visão bíblica nos mostra que nós somos cooperadores de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Ou seja, trabalhamos com ele para determinar o resultado dos eventos. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 3. Se puderem, alguém pega aqui. Eu vou ter que pegar minha Bíblia aqui. Espera aí. Pronto. Se alguém viu minha barriga, não comente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, acho que vale a pena a gente abrir aqui e meditar em alguns textos desses. 1 Coríntios 3, 9, na realidade. E ele fala assim, em 1 Coríntios 3, 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, a noção bíblica, o princípio bíblico, é que
não é que os fatos eles estão fechados. Não é que as coisas elas vão acontecer conforme tem que acontecer. Essa é a visão mais fatalista da vida. A visão bíblica é que nós podemos cooperar com Deus. Então, não é que Deus vai fazer independente da nossa ação. Na realidade, nós somos cooperadores. E ele coloca assim, nas Escrituras, os que oravam faziam-no como se as orações pudessem mudar as coisas de maneira objetiva. Então, todos os personagens bíblicos que foram os heróis da fé, eles agiram e nas suas orações, eles entendiam que nas suas orações, eles poderiam modificar a realidade material, aquilo que estava nu e patente diante dos olhos deles, aquilo que eles conseguiam enxergar, como, por exemplo, um familiar doente, como, por exemplo, alguma situação de desemprego, como, por exemplo, independente da circunstância que seja. A gente tem um exemplo muito, muito impressionante na Bíblia, que fala sobre o povo de Israel, que eles estavam perseguindo um exército, e o dia estava se pondo. E não se tinha, naquela época, não se tinha luz, né, artificial, então eles não tinham como perseguir o inimigo no momento em que estivesse escuro. Isso dificultava muito a perseguição. Então, de repente, a palavra fala de um homem de Deus que se levantou e falou, Sol, detente, eu não lembro agora em qual local, e lua no vale de Aijalon. E a palavra fala que o mundo parou por um dia. O sistema solar parou por um dia. Até físicos, pessoas que estudam o universo, falam que existe, pela posição dos planetas, existe uma compreensão de que está faltando um dia no calendário. Não sei se vocês já ouviram falar disso. E a gente faz uma referência às escrituras. Hoje até os cientistas, eles entendem que no universo está faltando um dia no movimento do sistema solar, dos astros do universo, estaria faltando um dia. Isso foi fruto da oração de um homem que, perseguindo, entendendo que existia ali uma missão, que eles deveriam perseguir aqueles inimigos, uma missão divina, uma missão dada por Deus, ele vai e faz uma oração determinando que o Sol pare, que a Lua se detenha. Ele mandou o sistema solar inteiro parar. Não sei se só o sistema solar parou, se outros astros também do universo pararam naquele momento, mas você veja qual é a ousadia de alguém que ora entendendo que pode modificar a realidade da forma como ela está, de forma objetiva. Então, o entendimento de que as coisas estão acontecendo porque são da vontade de Deus, nem tudo está acontecendo é da vontade perfeita de Deus. E nós podemos e devemos modificar isso. Uma visão diferente disso, em que enxerga que tudo que está acontecendo como se fosse a vontade perfeita de Deus, o que nem sempre é a vontade perfeita de Deus, aquilo que Deus de fato gostaria que estivesse acontecendo, às vezes é como alguns entendem que Deus estaria permitindo. Mas, como eu falei, um familiar nosso que está doente, ou nós mesmos quando estamos doentes, isso não é a vontade perfeita de Deus. Pelas Escrituras nós sabemos disso. Se não fosse assim, Jesus teria deixado o cego, cego. Jesus teria deixado o paralítico, paralítico. Jesus teria deixado aquela mulher do fluxo de sangue, sangrando. Já tinha sangrado 12 anos, iria sangrar mais quantos? Interminavelmente. Ele não iria interferir naquilo objetivamente que estava acontecendo. Quando nós oramos com esse entendimento, que nós somos cooperadores de Deus, é o momento que nós entendemos qual é a vontade de Deus e nós interferimos na realidade material, na realidade objetiva. Nós podemos modificá-la com o poder de Deus, através da oração. E essa é a oração da fé. A Raíza comentou também sobre a concepção de nós podermos mudar Deus através da oração. E é interessante que a palavra fala alguns relatos. Vocês lembram, por exemplo, do Abraão orando por Ló e orando por... Ai, meu Deus, fugiu agora o nome da cidade. Abraão fazia suas orações e aí ele falava, e ele pleiteava com Deus, Senhor, se tiverem 50 justos naquela cidade, Sodoma e Gomorra, se tiverem 50 justos na cidade de Sodoma e Gomorra, o Senhor vai preservar a cidade se tiverem. Aí Deus ele vai lá e fala, se tiverem 50 justos, eu vou poupar a cidade. E aí ele percebeu que não tinha 50 justos. Senhor, se tiverem, não sei se foi 20 ou 30, que ele falou logo depois, se tiverem 30 ou 20, o Senhor pouparia? Se tiverem 20 ou 30, eu pouparia. Se tiverem 10 justos, Senhor. Olha uma oração em que Abraão foi pleiteando com Deus, foi conversando com Deus.
e as coisas foram se modificando. Na realidade, não é que Deus mudou de ideia. É que o próprio ato do Abraão orar pelo seu sobrinho Ló, e daquela forma ele modificar uma atitude que Deus estava pronto a ter, o que estava acontecendo ali, era tudo que o Abraão estava orando, quem estava colocando aquele desejo de mudança, de transformação, de que aquela cidade não fosse destruída? Era o próprio Deus. E aqui, ele traz isso aqui no capítulo. Quando nós somos impelidos a orar, quando nós somos impelidos de compaixão por alguém, quando nós sentimos uma compaixão, quando nós sentimos o que alguns hoje em dia chamam de empatia por alguém, nós sentimos a dor do outro, nós nos importamos com alguém ou com alguma situação, isso nos impele a orar. Isso é um sinal positivo de que Deus está nos chamando a orar por aquela situação ou por aquela pessoa. Ele fala isso na página, quem quiser ler depois, ele fala isso na página 75. O sentimento de compaixão que procede do Senhor é uma das indicações mais claras de que isto é um projeto de oração para você. Na hora da meditação, talvez o seu coração se eleve ou surja uma compulsão por interceder, uma garantia de justiça ou um derramamento do Espírito. O sim interno é a autorização divina para que você ore por alguém ou determinada situação. Se a ideia for acompanhada de um sentimento apreensivo, então talvez seja melhor deixar a questão de lado. Deus levantará outra pessoa para orar pelo assunto. Esse é o entendimento aqui do autor. Então, quando nós nos importamos com alguma situação, é um chamado de Deus para que nós oremos por ela. Não apenas sintamos pena de alguém, compaixão de alguém. Se sentimos compaixão como Cristo sentia, Cristo, toda vez que sentia compaixão de alguém, ele se aproximava e curava o cego, curava o paralítico. Curava a pessoa, transformava a vida da pessoa, perdoava, como ele se importou com Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Ele se compadeceu do Zaqueu. Ele olhou para o Zaqueu, viu os pecados do Zaqueu e viu que ele estava disposto a mudar. E ele se compadeceu do Zaqueu. E ele tomou uma atitude. Então, a oração é esse momento em que o nosso espírito é conectado com o Espírito de Deus, e o autor ele trata muito isso aqui no capítulo. Como nós oramos certo? Nós oramos certo quando o nosso espírito se conecta com a vontade, com a perfeita vontade de Deus. E quando ele apresenta aqui que nós podemos mudar a vontade de Deus, na realidade, é quando Deus apresenta ao nosso coração de que as coisas como estão não são da vontade dele. Ele precisa que nós oremos, nós intercedamos para que aquele desfecho, para que aquele destino, ele seja transformado. E as coisas não corram como estão correndo. Não sigam o rumo que estão seguindo. Seja um câncer que algum familiar seu esteja passando. Se você não se conectar com a vontade perfeita de Deus, se você não entender qual é a vontade perfeita de Deus, as coisas vão correr como elas estão correndo. E o desfecho será o desfecho que, sem a sua intervenção, sem a sua oração. Eu achei isso muito animador. Essa compreensão eu achei muito animadora e muito verdadeira. E ele cita outros dois textos, de Êxodo 32:14 e Jonas 3:10. Depois eu jogo aqui no chat. Mas fala, Raíza. Oi, Paulo. Também tem muito dessa questão, né, da oração, que você falou assim, de interceder por alguém que está doente, até mesmo por alguém que às vezes se desviou da fé, algum parente que a gente tem orado pela conversão dele, por algum amigo. Porque muitas das vezes a gente acha que o processo de conversão vai ser no muito falar, e a gente acaba esquecendo que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes a nossa oração, ela quebranta o coração daquela pessoa. Eu li um livro que se chama Bom Deus, Garota Gay, da Jake Hill Perry. É uma menina que ela era homossexual e ela passou por um processo de conversão muito lindo. A história dela é muito bonita. E assim, ela é casada, hoje tem 4 filhos. Ela é teóloga, né? E assim, ela é americana e os livros dela são traduzidos hoje pela editora Fiel e pela Mundo Cristão. São maravilhosos. E o Garota Gay, Bom Deus e Garota Gay, é um testemunho de conversão dela. E ali ela fala que tinha uma prima que, quando ela contou, né, a opção sexual dela, a prima dela no início se sentiu culpada e tal. Eu já li esse livro tem um bom tempo, até vim pesquisar ele, que eu tenho ele aqui no Kindle, e vim pesquisar. E aí, esse trecho me chamou bastante atenção, porque
ela fala assim, que a prima dela, né? Ela dá o testemunho que a prima dela fala que nesse período ela ficou muito agitada, se sentindo culpada e tudo mais, e ela esqueceu de orar. Então ela queria só falar e tal. E aí um momento Deus chegou para ela e falou assim, ó, ele me disse que amava você mais do que eu amava. Desde então eu me limito a orar. E aí ela passou anos orando pela vida dessa prima, né, que é a Jake, e a Jake, no momento, da vida dela, sentiu um desejo de ligar para essa prima. E ali ela já estava incomodada com a opção sexual dela, enfim. E ali começou uma obra de transformação através da oração dessa prima. E foram anos de oração por ela. E isso eu achei bem interessante, né? Porque fala da gente perseverar em oração, assim como a própria palavra de Deus nos orienta. E existe uma transformação que ocorre, né, na vida da pessoa. A gente não deve desistir. Não olhar para as situações que estão ao nosso redor e falar assim, vai ficar tudo desse jeito mesmo. Não sejamos tão fatalistas, né? Por mais que você possa considerar assim, mas é a opção da pessoa, você possa olhar dessa forma, às vezes as pessoas tomam decisões erradas, às vezes as pessoas optam por, independente da escolha, não apenas do assunto que a Raíza está comentando, mas as pessoas têm escolhas erradas, as pessoas tomam decisões erradas, às vezes elas se enviesam por caminhos errados, independente de qual seja, por caminhos que fogem, inclusive, aos mandamentos de Deus. E aí, a gente fala assim, então deixa a pessoa quebrar a cara. Será que essa é uma postura de alguém que tem compaixão? Se você tem compaixão por alguém, talvez você esteja pensando assim, olha, é mais fácil eu deixar as coisas acontecerem, a pessoa quebrar a cara. Talvez seja mais fácil. É mais fácil deixar alguém quebrar a cara, mas isso demonstra uma compaixão da sua parte? Talvez não demonstre. É o oposto, né? Pela ordem aqui, deixa eu passar a bola para o André. Fala, André. Eu ia só comentar, quando você citou o exemplo ali de Abraão, no caso, né? Eu achei interessante que eu fui ler a passagem quando, né, o autor menciona ali, e uma coisa que me chamou a atenção é que antes de Abraão orar em cima disso, na verdade Deus chega e fala para Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Tá lá em Gênesis 18, ele começa dizendo, né? Ocultarei eu alguma coisa de Abraão? Ele fala lá no versículo 6. Porque ele será pai de muitos e será, né, dele partirá uma nação poderosa. Então, quer dizer, isso mostra muito de como é a percepção de Deus para com a gente, né? Porque, querendo ou não, Abraão foi amigo de Deus e nós somos filhos de Deus. Nós somos tidos como filhos. Então, nós podemos fazer coisas tão grandes e maiores, né, do que essa. Inclusive, ter essa relação, no caso, né? Deus viu Abraão como um amigo ali, praticamente, quando ele chegou, né, e disse, vou ocultar alguma coisa de Abraão. Ele vai lá e conta que ele tem a intenção de destruir Sodoma e Gomorra, e a partir disso surge aquela declamor, aquela oração ali de Abraão que a gente viu. Eu achei interessante isso, esse ponto. Acaba mostrando bem na prática, né, como essa questão de o nosso papel enquanto interferidor, né? Não sei se tem essa palavra, mas nosso papel de interferir na situação, né, de mudar as circunstâncias, que nem a Raíssa falou. E é interessante que Deus ele queria se mostrar a Abraão. Ele quis mostrar. Por que Deus quis mostrar? Por que Deus falou com Abraão? Ele fala, né? Porque ele virá a ser uma grande e poderosa nação. Abre aqui na palavra. Mas olha esse nível de intimidade. Deus queria compartilhar. Inclusive, o que ele iria fazer. Ele quis compartilhar com Abraão. A gente ouve de pessoas que elas praticam muita intercessão, que Deus fala com elas. Antes das coisas acontecerem, as pessoas sentem de Deus aquilo que vai acontecer. E, na verdade, nesse momento, o que elas fazem? Elas vão lá para o Instagram para poder divulgar. Elas jogam no Facebook. Não. Aquilo que elas sentem de Deus que vai acontecer, elas pleiteiam em oração. Elas se colocam diante de Deus, se aproximam de Deus e colocam aquela situação que elas sentem que vai acontecer. E isso é interessante. Foi basicamente o que o Abraão fez. Deus falou com ele o que iria acontecer e o Abraão começou a pleitear para aquela causa. Falou, não, Senhor. E aí ele se coloca, né, na brecha. Longe de ti que faças tal coisa, ou que mates o justo com o ímpio. Olha que oração de intercessor. Ele foi pleiteando aquilo com Deus. Deus mudou de ideia? Ou Deus provocou Abraão?
para que Abraão fizesse essa oração. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe, inclusive, qual é a intenção de Abraão. Será que Deus não saberia que Abraão ficaria indignado com aquela situação? Que Abraão ficaria incomodado? Deus sabia, porque ele é pleno de ciência, ele sabe de todas as coisas. E quando Deus ele vem falar alguma coisa com a gente, não é assim só para avisar, para a gente orar. Não é só para avisar, né? É muito, muito, muito interessante. Ele viria a ser pai de nações, né? E Deus ele trouxe essa intimidade, a gente precisa ter, né, André? A gente precisa ter com Deus. Deixa eu passar a bola para Larissa. Fala, Lari. Não, o que eu ia falar é bem do que vocês já falaram, né? Dessa questão de. Acho que é o desejo do Senhor de compartilhar o coração dele com a gente, para que então, em conjunto com ele, a gente possa cooperar, né? Para que o reino dele se estabeleça na terra, para que a obra dele seja feita. E uma parte específica do livro que me chamou a atenção foi na página 64, que ele fala, acho que no segundo parágrafo, ele fala: começamos a orar segundo os pensamentos de Deus, desejar as coisas que ele deseja, amar as coisas que ele ama, querer as coisas que ele quer. Então, o Senhor compartilha do coração dele com a gente e a gente passa a ter uma mente transformada, um coração transformado. E a partir dali, né, a gente tem um solo fértil para a oração, né? Eu lembro também de um outro livro que eu li já tem bastante tempo, que está pela Graça Editorial também, que é, se eu não me engano, o nome é Guerreiros de Joelhos. E ele, ao final do livro, ele faz um compilado de 3 capítulos e ele vai dizer, né, que na oração a gente tem que envolver a nossa fé e a gente tem que envolver as nossas emoções também, né? Que foi o que você falou, às vezes a gente é movido de uma íntima compaixão por alguém ou a gente é movido de uma indignação santa. Então são meio que sementes que o Senhor planta em nós, né? Para que a gente possa ser convidado a esse lugar de oração, né? E como isso é importante, porque às vezes a gente sente isso e deixa passar, né? Mas é importante que a gente corresponda ao Espírito Santo. Eu achei o trecho que você citou, está na página 68, né? E ele fala da transformação dos prazeres. Quando nós vamos pedir do jeito certo, isso envolve os nossos prazeres transformados. O nosso desejo muda, o nosso pensamento muda e começa a se afinar com o pensamento de Deus. A nossa oração, ela passa a ser uma oração próxima à vontade de Deus, senão intimamente relacionada à vontade de Deus. E não tem como aquilo não se concretizar. Se oramos com fé, de acordo com o que Deus quer, aquilo vai acontecer. E olha só que bonito. Eu até notei aqui, quando ele fala sobre Davi, a nossa relação com a própria oração. Ele fala de Davi, que Davi ele rompeu as cadeias prazerosas do sono. E eu até me coloquei aqui uma pergunta e coloco para vocês também. Nós estamos ansiando por Deus a ponto de romper os nossos prazeres? É tão gostoso tirar um cochilo. Talvez você já esteja até com sono. Mas é tão gostoso tirar um cochilo. Mas você está disposto, você está ansiando por Deus a ponto de abrir mão de um prazer? Abrir mão de um momento de diversão? Qual é o seu nível de vontade de se aproximar de Deus? Isso tudo mostra o quanto o nosso coração está inclinado para Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele tinha essa postura. E eu me coloquei essa pergunta e coloco para vocês também uma pergunta retórica, para a gente pensar. E aí, eu queria perguntar para vocês o que vocês sentiram quando vocês começaram a ler todos os relatos de Martim Lutero, John Wesley, David Brainerd, quem mais ele cita aqui? George Fox, William Penn, John Hyde, da Índia. Ele vai citando outros, mas eu até citaria o nosso missionário R.R. Soares. Quando você olha para esses grandes homens de Deus, que ele até cita são os descobridores da fronteira da fé, o que eles falam a respeito da oração, o que vocês sentem? Vou citar alguns trechos. Tenho tanto que fazer que não consigo prosseguir sem gastar 3 horas diárias em oração. Aquele que ora estuda bem.
Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Gosto muito de ficar sozinho em minha cabana, onde consigo passar bastante tempo em oração. Separei este dia, para oração e jejum secreto diante de Deus. Ele cita aqui, acima de tudo, sua baliza foi a oração, falando de George Fox. O referencial mais impressionante, vivo e venerável que já senti ou contemplei. Devo dizer que era seu referencial de oração. Ele cita parece que é um empresário, que ele procurava se isolar dos negócios da empresa 7 vezes por dia para se engajar na tarefa sagrada da oração. Um outro, chamado John Hyde, fala que foi apelidado de o homem que orava. O que vocês sentem quando ouvem esses relatos? Existem muitos outros, né? Eu falo aqui, eu citei o missionário R. Soares, porque a sensação que eu tinha quando eu ouvi o missionário falar que, na juventude dele, ele separava todos os dias 2 horas de oração antes de ir para a escola. Ele orava todos os dias 2 horas por dia para ele não cair no pecado e para ele buscar a Deus. Eu confesso que quando eu ouvi o missionário falar isso todos os dias, de forma assim inequívoca, aquilo ali me constrangia. E eu tinha a reação que o livro trouxe. Por isso eu estou perguntando a reação de vocês. Eu tinha a reação que o livro trouxe. A reação que ele fala assim, somos tentados a entrar em desespero. Porque nós enxergamos, e eu enxergava assim, que eu era incapaz de fazer isso. De todos os dias separar um tempo de 2 horas no meu dia para orar, e ele falava que ele jejuava, acho que era 2 vezes por semana, se não me engano. E era uma rotina dele. E até hoje, ele fala e eu já pude, enfim, tem testemunho de pessoas que são muito próximas, que ele faz isso constantemente. Levanta 3, 4 horas da manhã para orar, aí quando ele chega lá no escritório para trabalhar, ele já contou até pro meu pai uma vez. Ele chama meu pai de Postigo. Postigo, olha, essa madrugada Deus me deu 20 músicas. Eu falo assim, meu Deus, Deus me deu 5 músicas, Deus me deu 10 músicas. Eu escrevi tantas mensagens, e isso são 7, 8 horas da manhã. Eu falei, como é que pode? Uma pessoa que levanta 3, 4 horas da manhã para orar todos os dias. Eu olho para isso, eu me sinto constrangido. Eu confesso, eu me sinto constrangido. Como uma pessoa é tão disciplinada a esse ponto, e você vê que como uma pessoa é tão disciplinada a esse ponto, que ela consegue inserir na sua rotina, e ela dá importância à oração na sua rotina, de tal forma, que se for necessário levantar 3, 4 horas da manhã, para ter o seu momento de oração, de busca, seu momento de intimidade com Deus, ele vai ter. E ele tem. Isso ele tem há 50 anos, ou mais de 50 anos. Agora, quando a gente pensa assim, os descobridores, como o autor ele coloca, quem são os descobridores da fronteira da fé? Gente, pensa bem, o missionário R. Soares não é um descobridor da fronteira da fé. A oração da fé, o entendimento de fé que ele recebeu de Deus, tem curado pessoas pelo mundo todo. Ele é um dos descobridores da fronteira da fé. Mas aí, como é que Deus foi revelar esse entendimento de fé a esse homem? Por que Deus revelou a esse homem? Quando você olha um pouquinho para a história dele, você percebe, era um homem que dedicava 2 horas de oração todos os dias, 2 vezes por semana, se não me engano, jejuava, fazia o seu jejum 2 vezes por semana. Era uma pessoa que tinha uma disciplina espiritual da oração, do jejum, da meditação na palavra. E olha a transformação que isso pode causar. Não é à toa que as pessoas, os descobridores da fronteira da fé, aí ele cita outros aqui, né, como Martin Lutero, John Wesley, George Fox. Alguns desses eu conheço, outros desses eu não conheço. Mas a gente consegue perceber como essas pessoas elas foram iluminadas por Deus e elas realizaram também grandes feitos já no nosso tempo presente, fora do tempo das Escrituras. Quer dizer, elas conseguiram pegar as Escrituras e continuar as Escrituras no seu tempo. O missionário, a gente cita o exemplo do missionário que talvez seja o mais próximo nosso, né, da atualidade. Ele está escrevendo uma história do cristianismo na atualidade. Através do entendimento de fé que ele recebeu de Deus, Deus deu a ele esse entendimento de fé. Iniciou o ministério da Igreja da Graça, iniciou também alguns outros ministérios, e esse entendimento de fé que ele tem pregado pelo Brasil e pelo mundo todo. Por que as pessoas chegam a esse ponto? Por que o missionário conseguiu chegar a esse ponto? Porque Deus deu essa grande responsabilidade a ele. Isso porque ele celebrou a disciplina na sua vida. Ele manteve uma disciplina de oração, manteve uma disciplina de jejum. E aí Deus revelou grandes coisas a ele. Ele tanto valorizou Deus que Deus o valorizou também.
Na minha percepção, eu vejo dessa forma. Ele tanto deu valor a Deus que Deus, digamos assim, não retribuiu esse valor, mas Deus viu que poderia confiar a ele esse entendimento, que ele valorizaria e respeitaria e teria temor naquilo que fazia. Então não é à toa que Deus ele dá entendimento, Deus dá poder, e Deus ensina. E até falando sobre aprendizado, né? Eu estou quase aqui num podcast, num monólogo, eu não gostaria disso não, eu vou passar a bola para você já. Mas ele até cita o seguinte, que ele fala que a oração, ela é um aprendizado. Ele fala na parte de aprender a orar. A oração verdadeira é algo que se aprende. Até que os discípulos perceberam quando se aproximaram de Jesus, e eles começaram, chegou uma hora que eles falaram em Lucas 11:1, Senhor, ensina-nos a orar. E o que me destaca aqui, e eu até deixei anotado, é porque eles haviam orado a vida toda, eles eram judeus, e os judeus tinham a prática da oração. Mas algo na qualidade e na quantidade das orações de Jesus os fez perceber que sabiam muito pouco a respeito dessa prática. E aí eu deixo uma pergunta para vocês e vou passar a bola para alguém. Nós imprimimos essa impressão, quer dizer, nós transmitimos essa percepção nas pessoas à nossa volta, essa percepção de que elas não sabem nada sobre oração. Nós passamos essa percepção, porque caso não, talvez nós não estejamos manifestando os frutos da oração. Os frutos da oração de Cristo, de Jesus, eram tão patentes, eram tão vivos, que os discípulos chegaram uma hora que falaram, Senhor, nos ensine a orar. O Senhor Jesus, ele nunca obrigou os discípulos dele a nada. Ele falava, eles respeitavam tanto o exemplo de Cristo, que eles não ficavam pleiteando, não ficavam barganhando com Jesus. Eles ouviam o que Jesus falava e eles atendiam, porque eles viam ali alguma autoridade. Alguém já chegou para você e pediu assim, ora por mim, eu estou precisando de oração, e eu sei que você é uma pessoa de fé. Se ainda não fez, talvez você não esteja demonstrando esses frutos. O objetivo aqui não é mostrar para todo mundo, não é isso. Mas os frutos da sua oração não estão sendo manifestos às pessoas ao seu redor. Então talvez você não esteja vivendo a plenitude do que é uma vida de oração. E isso é muito importante de ser mudado nas nossas vidas. Eu falo isso para vocês, mas eu estou falando isso para vocês, tudo que Deus estava falando comigo durante esse capítulo. Eu estou lendo aqui, essas perguntas retóricas eu faço para mim. E eu me questiono, falo, será que eu estou vivendo isso de forma plena? Então, quando eu passo para vocês, saibam que foi algo que Deus falou no meu coração durante a leitura. Deixa eu passar para a Raíza, então, um pouquinho. Já falei demais. Fala, Raíza. Essa parte que ele fala, né, da declaração de Lutero, que ele fala assim, né, tenho tanta coisa que fazer que não consigo prosseguir sem gastar 3 horas diárias em oração. Isso aqui mexeu muito comigo, porque é questão de prioridade também, né, daquilo que a gente acha importante. Por mais que às vezes nós, como cristão, falamos que achamos a oração importante, muitas das coisas vão se comprovar nos nossos atos. E às vezes a gente fala que a oração é importante e tal, mas a gente não dá a devida prioridade da oração na nossa vida. Né? E aqui a gente vê Lutero falando que tinha tanta coisa para fazer que ele não conseguiria fazer o que ele tinha que fazer sem gastar no mínimo 3 horas de oração. E isso é muito real, porque a palavra de Deus, ela fala que a oração também é um combate à ansiedade, por exemplo, né? A gente tem vários versículos que falam a respeito disso. E às vezes a gente vê muitas pessoas ansiosas, tem o exemplo de Marta e Maria, né, ansiosas, porque não se dedicam a estar com o Senhor, não se dedicam a estar aos pés do Senhor, e às vezes ela negligenciou a oração porque pensou assim, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, ou porque não tem uma vida regrada, disciplinada, né, e aí acaba não colocando um espaço determinado que a oração tem que ter na vida dela, e aí o resto da vida dela, né, durante todo o dia da vida dela, é totalmente bagunçado, ansioso, porque ela não gastou tempo em oração, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus sabedoria, entregando ali as ansiedades ao Senhor, fazendo conhecida diante do Senhor as nossas súplicas, né, que a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo fala isso, para nós fazermos as nossas súplicas conhecidas diante do Senhor, as nossas orações, né, as nossas petições conhecidas diante do Senhor, e isso em oração. E muitas das vezes a gente não faz isso, sabe? A gente não leva para o Senhor os nossos anseios. E foi assim que Ana conseguiu mudar, né, a vida dela, quando ela levou em oração para o Senhor ali no templo. E a gente negligencia muito isso, né? E como você tem falado aqui,
que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que a gente possa, de fato, colocar essa disciplina em ação na nossa vida. Aproveitando aqui, eu tô vendo que a galera tá colocando que se sente constrangida aqui no chat, né? Eu também me sinto constrangido quando eu ouço um pouco dessas histórias, mas justamente o livro nos mostra que nós não deveríamos nos sentir constrangidos. E olha só, porque ele fala assim, nós colocamos... Opa, perdi aqui o fio da meada. Ele fala que nós devemos entender que Deus sempre nos encontra onde estamos e nos leva a regiões mais profundas. Deus quer encontrar você onde você está, nesse nível de oração. Quer encontrar onde você está. E a partir daí, ele vai te fazer aprofundar. Eu peguei isso aqui, anotei, rabisquei, circulei. É uma mensagem pra gente. Deixa eu passar a bola para Maria. Fala, Maria. Nossa baiana. O estado mais lindo do Nordeste, quem concorda, respira. Mas essa semana eu vi um vídeo, na verdade, que falava sobre isso. Se eu não me engano, acho que foi um vídeo da Tamires Garcia, que sobre a passagem de Ezequiel 47, que Ezequiel está andando sobre as águas e as águas vão no tornozelo, vão subindo e tal. E aí ela chama a atenção que até ele chegar ao ponto que as águas cobriram todo o corpo dele, ele mais não poderia se guiar sozinho e foi guiado pelas águas, ele primeiro precisou ter a água nos tornozelos, depois ele teve a água nos joelhos, depois a água na cintura, até chegar no nível em que as águas submergiram ele. E a gente chega a ficar, né, constrangido e tal, mas a gente precisa também olhar por essa perspectiva, né, de que há níveis, há um processo e tal. E quando foi falado a respeito a gente falando sobre a oração, o livro falando sobre a oração, eu lembrei da série The Chosen, que eu acho que vocês já assistiram, e uma coisa que me chama muita atenção é quando o Nicodemos tem um encontro com Maria, e aí ele é chamado para exorcizar, né? Acho que é isso que eles falam. E aí ele faz a oração dele lá, esconjura, e a oração não tem efeito. E aí depois, quando ele encontra ela novamente, ela fala que não foi ele, né? Que ele encontrou alguém que mudou a vida dela. E isso mostra que a oração não é só a questão de palavras bonitas ou você seguir um ritual, mas é a questão de você seguir o que está na palavra e vai ter feito quando a gente segue a instrução que a palavra nos dá sobre oração. E eu lembrei muito, muito dessa cena. The Chosen é um filme, né? Excelente, excelente. Quem não assistiu tem que assistir. Ele mostra na prática. Aquilo que a gente estava conversando outro dia, né? Na parte da meditação cristã, nós precisamos visualizar isso. Talvez um pouco com a nossa imaginação. Mas quando a gente vê isso acontecendo, vê na prática esses ensinamentos de Deus acontecendo, isso é muito interessante, nos engrandece. O que mais chamou a atenção de vocês nesse capítulo sobre a oração? Olha, meu livro está todo rabiscado. Está todo rabiscado. Eu gosto de rabiscar o livro. Tem gente que não gosta, né? Eu gosto. Fala, Larissa. Eu acho que a parte mais ao final também, que ele fala sobre... Ele foi fazer a oração com uma criança, né? Pela irmãzinha dele. E ele fala sobre a necessidade de a gente ter essa... Não é inocência, né, a palavra, mas a necessidade de a gente ter essa fé pura, né? Essa fé inocente que realmente acredita, né, naquilo que está sendo pedido. Às vezes a gente não põe a nossa fé em ação durante a oração, né? Às vezes a gente coloca a nossa fé em ação durante a oração, mas duvida depois, né? A gente medita nas circunstâncias,
e deixa de meditar no poder de Deus. Então, ele fala também, aí ele faz referência à questão da imaginação também, nessa parte, né? Que durante a oração a gente ora com esse coração cheio de fé, e já tendo em mente, né, o poder de Deus, né? Aquilo que o nosso Deus que ele é poderoso para mudar as circunstâncias. Né? E eu acho que o pós-oração também é bem importante, né? Porque o nosso coração é tentado a duvidar, o nosso coração é tentado a desanimar. Então, a gente tem que estar sempre em vigilância, né? Vigiar e orar. E a gente tem que vigiar e permanecer em oração. Essa parte da criança realmente me tocou bastante. Quando ela traz a criança para orar pelo seu irmãozinho, pela sua irmã, eu acho, né? O irmão de 4 anos de idade, ela chama o irmãozinho para orar. Isso me marcou muito. Porque quantas vezes a gente vai orar e a gente se coloca na oração como de repente um adulto se coloca. A gente tenta às vezes falar difícil, às vezes a gente tenta fazer muita coisa. Mas quando você pede para uma criança orar, é um grande aprendizado você observar, talvez até de cantinho de olho, mas observar uma criança orando com sinceridade, aquilo ali é muito interessante. É dessa forma que Deus gostaria que nós orássemos, com a confiança que a criança está orando. Porque aquele nível de confiança, que é o mesmo nível de confiança que uma criança tem no pai. O meu pai, ele conta que uma vez ele estava no metrô lá em São Paulo, acho que foi em São Paulo, e ele reparou que tinha um pai com uma criança no colo, e aí o pai falava que a gente iria sair por essa porta. Aí a criança ficava batendo na porta. Abre, papai, abre, papai. E aí depois o pai falava que ia sair pela outra porta. Aí ele apontava para outra porta. Abre, papai, abre, papai. Depois o pai apontou para o teto e falou assim, olha, a gente vai sair por aqui. Aí a criança, abre, papai, abre, papai. E para o meu pai foi um grande ensinamento, porque mostrou ali qual era o nível de confiança que aquele filho tinha no pai. Não importa para onde o pai dissesse, vai ser por aqui que a gente vai sair, o filho, ele se direcionava, ele confiava naquilo que o pai dizia. E esse é o nível de confiança que a gente precisa ter em Deus. Quando a gente vai orar, inclusive, né, nesse momento da oração é muito importante. Esse nível de fé plena, a gente precisa ter. Fala, Raíza. Paulo, uma coisa que eu achei interessante aqui, o missionário fala sobre isso, seu pai fala também sobre a oração da fé, que ninguém termina a oração da fé, né? Principalmente os homens de Deus, né? Ele apresenta a oração da fé que era feita por Jesus e pelos discípulos, ninguém terminava a oração da fé dizendo assim, Senhor, cura essa pessoa se for da tua vontade. Eles já sabiam a vontade de Deus, porque eles já estavam imersos tanto em oração, tanto quanto em meditação, em conhecer a palavra e a vontade de Deus, e neles não haviam sombra de dúvidas. Eles sabiam exatamente que a vontade de Deus era curar aquela pessoa. Então, isso me chamou a atenção, porque ele fala assim, eles estavam tão imersos na esfera de influência do Espírito Santo que sabiam exatamente o que fazer diante de qualquer situação. Ou seja, às vezes a gente quer sair, né, de uma forma imatura, vou orar por curar, mas a gente não tem uma vida com Deus e acaba como aqueles que Paulo relata, né, que eles vão orar e acabam levando uma coça, porque ele fala assim, Paulo eu conheço, né, o Deus de Paulo eu conheço, e vocês, né? Então, porque a gente não tem uma vida com Deus, né? E às vezes a gente quer viver esses milagres, quer ser instrumento desses milagres, né? A gente olha assim a vida de John Wesley, aquilo que Deus faz através da vida do missionário, e você fala assim, mas o que Deus faz na vida do missionário, através da vida dele, não faz da minha? Poxa, ele orava todo dia, 2 horas por dia. E você faz o quê, sabe? São coisas assim que a gente precisa trazer pra gente, sabe? O que eu quero viver esses milagres, mas eu também preciso me submeter, porque existe um processo. Tudo na vida é um processo, por que as coisas de Deus não vai ser? Até porque ela que dita o ritmo de todas as outras coisas. Então, às vezes a gente não entende, né? Por que às vezes Deus não me usa e tal? Você gasta tempo com Deus em oração, sabe? Você precisa estar imerso nessa atmosfera de influência, né? Que ele fala aqui, nessa esfera de influência.
do Espírito. E isso é através da oração e meditação da palavra de Deus e também, consequentemente, do jejum, né, que a gente vai ver mais para frente. Olhar para esses exemplos não deve nos constranger. Só se for de uma forma positiva, para a gente se estimular a viver essa vida de oração. Mas se essas pessoas elas viveram na fronteira, eu gostei muito dessa palavra, né? Esses descobridores da fronteira da fé, eles viviam uma vida de oração. E eles vivem, os que a gente conhece até hoje, vivem uma vida de oração. Então queremos viver na fronteira da fé, queremos chegar num ambiente e como a gente e sabe influenciar as pessoas a ser ao nosso redor, a nossa presença transformar, porque não é a nossa presença, é a presença de quem nós carregamos conosco. Isso muda o ambiente, isso muda, como ele fala, até a atmosfera. Nós precisamos chegar no ambiente e mudarmos a atmosfera espiritual daquele ambiente, modificarmos isso. E às vezes a gente vive num ambiente tão carregado. Na minha universidade, só comentando aqui antes de passar a palavra, na minha universidade eu chegava assim, às vezes eu sentia um ambiente tão pesado. Não só quando eu via muito proselitismo ideológico, muita coisa, muita ideia maligna, muita ideia perversa sendo transmitida, às vezes na própria sala de aula, ou entre colegas, ou no diretório acadêmico, enfim, no ambiente que eu estivesse na faculdade, às vezes eu percebia que o ambiente era muito pesado. E o que eu precisava fazer? Eu precisava trazer esse ambiente divino para aquele lugar, mudar a atmosfera daquele lugar. Às vezes eu percebi essa diferença. E quando você está orando por alguém, ele até cita, né? Aquela oração silenciosa em que você vai orar por alguém e você ora até de forma silenciosa, mas você percebe Deus agindo através daquela oração que você faz. Isso é impressionante. Nós precisamos modificar a atmosfera do ambiente que nós chegamos. Fala, André. Uma coisa que me chamou muita atenção foi essa classificação que ele fez, como se fosse os tipos de oração, né? Ali ele coloca a oração da intercessão, oração do direcionamento, e isso acaba até continuando um pouco do que a Raíssa estava falando, e você comentou também sobre a questão de milagres serem um processo, essa parte da transformação também de ambiente, que nem você comentou, mostra que tudo que Deus faz, inclusive a oração, é organizado. A Bíblia fala, Deus não é Deus de confusão. E a gente costuma levar isso até para um sentido literal, né, de confusão, de briga, mas entrando como confusão também na desorganização, né? Deus não é desorganizado e a gente não pode ser desorganizado também na oração. Como ela deu o exemplo do milagre ali, né? A Raíssa estava falando dos milagres que Deus opera através do missionário, né? Das curas, das libertações. São coisas que acontecem muitas vezes não só mediante ali uma oração, né? Que também tem todo um trabalho por trás, né? Todo um esforço e, claro, um esforço organizado, né? São orações ali que foram planejadas. Muitas vezes Deus deu um projeto ali para o missionário, né? Por exemplo, quando ele vai fazer campanhas, a gente não sabe exatamente como é, mas a gente imagina, né, que Deus dá a direção, toda uma direção, né, até na hora de pedir a direção, ele dá a direção de como pedir a direção também. Então eu entendo que quando ele mostra essa segmentação das orações, dos tipos de oração, a gente tem um pouco melhor essa visão do quão organizado a gente deve ser, né? Organizados devemos ser. E de fato existe tempo para todas as coisas. Existe o momento de você orar por alguém, existe o momento de você orar buscando discernimento, como ele coloca, né? Uma oração que vai convergir com a vontade divina, que todas as orações devem convergir com a vontade divina. Uma oração que você vai falar para Deus aquilo que você está sentindo. Às vezes colocar a sua angústia. A palavra fala, está alguém triste? Ore. O que você vai fazer quando você está triste e vai orar? Você vai falar para Deus aquilo que está te deixando triste. E existe esse momento. Às vezes é quase um desabafo. Às vezes é um compartilhar. Você precisa compartilhar com alguém. E nem sempre você pode compartilhar com as pessoas que estão ao seu lado. Nem sempre, às vezes, o marido tem como compartilhar com a sua esposa aquilo que angustia o coração. Nem sempre a esposa consegue compartilhar com o próprio marido. Quanto mais amigos. Nem tudo você consegue falar para todo mundo. Mas com Deus você pode falar. E existe esse momento também. Existe oração que você vai fazer no seu íntimo. Às vezes você não tem a possibilidade de abrir a boca e sair orando, dependendo do ambiente que você está. E existe aquela oração que você vai fazer, a oração da fé. Colocar a mão sobre alguém, orar, e o milagre vai acontecer.
Existem, como o André bem colocou, existe uma organização. Deus faz as coisas sempre com ordem e decência. Entendo também dessa forma, André. Deixa eu passar a palavra para Maria. Maria Vitória, baiana. Diga lá. Ainda pegando, né, esse gancho sobre essa questão de ter organização na oração, é a questão também da gente sempre ter, né, questão de organização na oração e questão de que nem sempre a gente vai poder orar de forma audível, me lembra muito Neemias, porque quando o rei percebeu que Neemias estava triste, a Bíblia fala que ele falou com Deus, né, e deu a resposta para o rei. Obviamente, ele não falou assim em voz audível, ele estava de frente para o rei. Então, ele falou com Deus ali no coração e sentiu a resposta de Deus e falou com o rei. Me lembra muito isso. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele fala sobre a coragem de orar por alguém. Que orar por alguém é um ato corajoso. Que muitas vezes não nos falta fé, mas falta compaixão. E muitas vezes a gente é enganado, tanto pelo inimigo, quanto por a gente mesmo, nessa falta de coragem de orar por alguém. Às vezes a gente percebe que a pessoa tá precisando de oração, e a Bíblia fala que o sábio sabe discernir o tempo e o modo, e existem momentos que não é necessário fazer, tipo assim, essa oração em secreto, mas existem momentos que é necessário a gente se dirigir à pessoa e chegar e falar, posso orar por você? Você quer que eu ore por você? E isso me chamou muita atenção, porque a gente entendeu pela palavra o poder que a oração tem, né? Que a Bíblia fala que a oração de justo pode muito seus efeitos, e muitas vezes a gente não usa isso com outras pessoas, né? Fé a gente tem, que a gente sabe que a oração feita no nome de Jesus vai produzir resultados, mas muitas vezes a gente falta coragem e ficar acanhado para orar por outras pessoas também. E a coragem demonstra fé. A coragem de você oferecer uma oração por alguém, isso também mostra um pouco da nossa fé, essa intrepidez. Tenho disposição para orar por alguém, isso também demonstra fé. Fala, Raíza. Eu ia falar disso que a Maria falou, né? Porque ele ressalta aqui que é necessário, na oração, algumas instruções, né, que ele dá para a pessoa. E algo que me chamou a atenção foi que a Maria falou. Às vezes falta compaixão pelo meu próximo, sabe? Porque a oração é, antes de tudo, um ato de amor, né? A intercessão, a oração, além de ser um ato de fé, é um ato também de amor. E se eu não tenho compaixão pelo meu próximo, né? Se eu não me compadeço dele, se eu não sinto as dores dele, sabe? Se eu não olho para a situação dele e falo assim, caraca, que situação que essa pessoa está vivendo, e se eu não reconheço que Deus pode mudar essa situação, assim como ele mudou a minha, eu não vou orar por essa pessoa, sabe? E às vezes nos falta compaixão, e às vezes não é apenas na compaixão de ver alguém que está pior do que você, mas de orar também, que a palavra de Deus nos instrui, pelos nossos inimigos, sabe? Por aqueles que nos feriram, porque acho que a pior coisa para alguém, a maior dificuldade, é orar por alguém por alguém que você está magoado, por alguém que você está chateado, por alguém que te feriu. Imagina. E aí você vai para Deus, às vezes, orar para essa pessoa com uma oração cheia de ressentimento. Seu coração não tem compaixão, ele tem ressentimento. Então, antes de tudo, você precisa limpar seu coração diante de Deus em oração e também orar por essa pessoa, sabe? Pedindo a Deus, assim como Cristo, né? Cristo é o nosso maior exemplo. Pedindo a Deus, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Isso foi uma oração intercessória, sabe? E acho que às vezes é isso que o Espírito Santo, que Deus requer da gente. E um testemunho aqui bem pessoal mesmo e rápido, de oração, é uma das orações que mais me marcaram da minha vida que eu fiz, né? Um dia eu estava muito chateada com Deus, muito mesmo, porque eu já estava indo para o 7º período e, tipo assim, eu sempre fui boa aluna, tinha um CR ótimo, me dedicava e tal. E aí, todas as vezes que eu ia para uma entrevista, às vezes com 7, 8 candidatos, eu ia para a final, ficava eu e mais um. E aí eu
eu estudei engenharia mecânica, e eu sempre perdia por algum motivo bobo, ou porque me achavam muito nova, sempre fui muito magrinha, né? Menina, então não me julgavam capaz para estar naquele cargo, ou eu já ouvi também, né? Esse cargo aqui é para homem, não é para mulher. Tinha muito disso, sabe? Não querendo militar nem nada, não. Quem me conhece sabe que eu não sou disso. Mas a gente passa por essas circunstâncias, sabe? E aí um dia minha mãe chegou e falou assim: poxa, Raíza, será que você escolheu a profissão certa? E aí eu cheguei um dia para o Senhor, já estava em campanha, porque eu estava cansada de bater na trave mesmo, sabe? Aí eu peguei minha carteira de trabalho, minha mãe estava orando pela minha carteira de trabalho, estava levando numa campanha da igreja. E aí ela foi para a campanha, orou e deixou minha carteira de trabalho assim no balcão da cozinha. E aí eu sentei em casa, na mesa, assim, para estudar, eu olhei para o lado e vi minha carteira. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um experimento aqui. Eu peguei minha carteira, eu abri minha carteira e eu falei com Deus. Não foi uma oração, sabe? Senhor, em nome de Jesus, foi uma conversa com Deus. Eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe o meu coração, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu te sirvo. Eu tenho vários amigos meus que não são fiéis a ti, sabe? Se esse é o propósito que o Senhor tem para mim, abre uma porta de emprego, porque eu tenho sido fiel a ti. Eu sei que não é uma troca, mas se esse é o chamado do Senhor para mim, e eu creio que foi o Senhor que abriu essa porta, abre uma porta de estágio para mim, Senhor, porque se eu não terminar a faculdade, se eu terminar exatamente sim com o Senhor, mas se não for da vontade do Senhor para mim, até essa profissão, se meu chamado for outro, tira isso do meu coração, porque eu não aceito essa situação, e eu conversei com Deus exatamente assim. E aí eu lembro que eu já tinha mandado currículo na terça e na quarta, quando eu fiz essa oração. E aí todo dia eu acordava ansiosa para abrir meu e-mail, para ver se eu tinha alguma proposta e tal. E eu lembro que na quinta-feira, eu fiz essa oração entre terça e quarta, eu não me recordo muito bem. Na quinta-feira chegou uma proposta no meu e-mail. E justamente esse dia, eu não abri meu e-mail, porque eu tinha esquecido completamente de estágio. E no meu currículo estava o número da minha mãe aqui, eu botei o número da minha mãe, não lembro por quê. Tinha botado o meu também, mas não estava com sinal e tal. Minha mãe deu um jeito de ligar para mim, falou assim, Raíza, você arruma, porque ligaram para você, isso no dia seguinte, gente, que querem fazer uma entrevista com você em tal lugar e vai se arrumar que seu pai está indo te buscar para te levar. Eu fui, fiz a entrevista, passei na entrevista, foi minha primeira vaga de emprego, assim, de estágio na área, né? E logo depois, quando eu terminei a faculdade, eles me contrataram, eu fui efetivada lá, e foi uma bênção. E um dia, a moça que me contratou, né, uma das donas da empresa, falou assim, ela me chamava de Carol, porque meu nome é Raíza Caroline, né? Aí ela me chamava assim, Carol, você sabe como a gente achou seu currículo e tal? Eu sentei aqui na cadeira do meu marido e estava procurando, fui mexer nos e-mails deles, né, por acaso, como diz a Maria, né, por jesuicidência, e achamos o seu currículo e a gente gostou muito. Eu falei assim, vou ligar para ela agora. Do nada, eu estava perdida que eu nem entro no e-mail do meu marido. E esse dia eu entrei e vi seu currículo aqui. E eu falei assim, cara, foi Deus. Ela pode achar que foi coincidência ou o que for. E assim, ela me contar isso foi porque Deus mandou ela contar, porque, tipo assim, não tinha porquê do nada. Eu estava sentada de costas para ela, né? As nossas mesas eram totalmente opostas, a gente nem ficava de costas. Ela de costas, assim, para o computador, eu de costas para ela, ela falou assim, Carol, do nada, sabe? E contou isso. E eu entendi que era Deus mostrando mais uma vez, tá vendo? Como eu ouvi sua oração, como eu cuidei e tudo mais. E aí eu fui entender, cara, que vale a pena, sim, a gente orar e apresentar os nossos anseios para o Senhor. Nem sempre a resposta vai ser da forma que agrada a gente, mas eu aprendi, sabe? Colocar tudo, assim, que tá no nosso coração, porque Deus sonda e não adianta nada esconder dele, sabe? Por mais que a gente esteja chateado, frustrado com ele, leva isso em oração, coloca isso em palavras, apresenta diante de Deus, porque por mais assustador que pareça, né, não vai escandalizar Deus, porque ele já está vendo dentro do nosso coração. Então é melhor apresentar a ele do que ficar escondendo.
E essa foi a minha experiência com a oração, e é uma das coisas que mais me marcaram, tipo assim, que validou a minha fé, sabe? Que, tipo assim, vale a pena orar, que existe um Deus que ouve sim as nossas orações. Que testemunho bonito, né? Quando Deus ouvindo as nossas orações, a gente fica encantado. Quando você estava comentando, eu lembrei de um trecho que ele cita aqui no livro. Ele cita William Temple, acho que é um arcebispo, deve ser. Ele coloca aqui. As coincidências são bem mais frequentes quando nós oramos, né? As coincidências. Aí a gente pode chamar de Jesuicidência, né? Como a gente queira chamar carinhosamente. Mas as coincidências, elas realmente acontecem de uma forma mais frequente quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus. Na realidade, quando a gente tem a bênção do Senhor conosco, a bênção do Senhor conosco nos faz prosperar no nosso caminho, independente de qual caminho seja. Deus realmente nos faz prosperar. Pessoal, alguém mais quer comentar esse capítulo? Algum outro ponto que chamou muita atenção de vocês? Eu tenho um ponto. Eu tenho um ponto aqui só para destacar. Quando ele tem, na parte final, né, no finalzinho desse capítulo, o sopé da oração, que ele chama. Ele vai dando várias instruções a respeito da oração, principalmente dessa oração mais intercessora, né? E tem um parágrafo que ele fala assim: os seus filhos podem e devem mudar mediante as orações que você faz. E ele cita de um hábito, que é um hábito prazeroso, que é ir até o quarto e colocar suavemente as mãos sobre a criança adormecida e orar por essa criança. Eu até coloquei isso aqui. Minha mãe sempre fez isso por mim e pelos meus irmãos. Eu estava dormindo, daqui a pouco eu sentia minha cabeça um óleo assim, uma mão. Aí eu só olhava assim de cantinho de olho. Era minha mãe orando pela gente, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Depois que a gente dormia, eu acordava com ela assim, mas eu ficava quietinho. E às vezes eu não falava nada, mas eu ficava acordado só ouvindo a oração que ela fazia pela gente. Às vezes eu não ouvia, né? Estava dormindo. E realmente a sensação que eu tinha, a percepção que eu tinha, era de que Deus estava me abraçando em muitas coisas que eu prosperava. Eu percebi que algumas delas, minha mãe estava orando na noite, sabe? Minha mãe estava orando nas madrugadas aí pela gente. Então, essa foi uma experiência pessoal bem, que me marcou. A minha infância inteira, a minha adolescência, boa parte da minha adolescência, minha mãe chegando de madrugada para orar pela gente. Fala, Raíza. Eu queria comentar isso, né, que você falou, que eu acho isso lindo. Minha mãe aqui também, meu pai fazia isso. E também tenho minha avó tem 91 anos, e ela é intercessora, ela tem um projeto de intercessão que é toda segunda-feira na igreja dela, e ela não abre mão. Eu nunca vi, assim, assim, gente, de segunda após segunda, minha avó tá orando. A Lari conhece, ela estava até no casamento do meu irmão, né? Meu irmão abriu uma parte para ela poder orar e dar uma palavra, e ela falou assim: eu tenho 91 anos, mas sou intercessora. Depois eu vou até tirar o trechinho e botar lá no grupo. E assim, eu não lembro de nenhuma oração que Deus que Deus não tenha respondido ela, sabe? É uma coisa maravilhosa. E todo mundo no meu bairro sabe que a minha avó é mulher de oração, que às vezes alguém tá com problema e tal, fala assim, vó Neuza, né, que ele chama de carinhosamente, ora pela gente, leva carteira de trabalho, pessoas ímpias vão lá e pede para minha avó orar. E assim, às vezes a gente saía no portão, ouvia passos de madrugada, era minha avó que estava ungindo a casa e orando de madrugada. A gente olhava o portão todo sujo de óleo ungido, né, de azeite, a gente falava assim, a avó orou aqui de madrugada, porque era um hábito, e às vezes ela levava a gente para o monte para orar, falava assim, vai se arrumar que hoje a avó tem propósito no monte, vocês vão subir com a avó para o monte para orar. Então ela levava a gente para o monte, eu, meus irmãos, meus primos, são 10 filhos que ela tem, né? Então, chamava os netos e levava a netaiada tudo para orar. E é uma coisa, assim, muito linda. E hoje, frutos do que a minha família colhe em todas as áreas, né? É do que a minha avó plantou em oração. E a gente, assim, todo mundo tem consciência disso, sabe? E também um outro trecho que ele me chamou a atenção aqui, Paulo, é sobre que ele fala assim: podemos mudar toda a atmosfera espiritual de um país se aos milhares lançássemos um manto de oração em torno de todos os que estão
em nossa esfera de influência. Eu achei isso maravilhoso, porque a gente está vivendo tempos difíceis e muitas das vezes a gente fala, a gente critica, mas a gente não para orar pelas nossas autoridades, a gente não para orar pelo nosso país. Quantos de nós parou para orar e apresentar essas eleições diante do Senhor? Né? E a gente está numa guerra espiritual, e a gente negligencia a oração nesse processo. Então, isso me chamou muita atenção. Existe sempre uma guerra acontecendo. A guerra atual tem relação com muitos contextos que a gente está vivendo, né? A gente vai poder conversar bastante sobre isso ainda, mas é importantíssimo a gente apresentar cada uma das situações que a gente tem visto na sociedade, na esfera do poder público, e como isso influencia as nossas vidas. A palavra nos ensina que nós devemos orar pelas autoridades. E se a gente trouxer como ele sugere, né, essa atmosfera espiritual de oração, a gente consegue transformar um país. A gente, de fato, consegue transformar a nossa universidade. A gente consegue transformar a nossa igreja. A gente consegue transformar o local onde a gente está. Quando nós oramos, quando nós colocamos aquele lugar diante de Deus, aqui o país, as autoridades, todo o contexto que nós estamos vivendo, isso pode ser transformado. Eu tenho por conviver com pessoas que são intercessoras, eu falo para vocês, é impressionante. Tem algumas coisas que eu vejo acontecer, e aí tem um grupo de intercessão aqui na igreja, que aí a irmãzinha pega e começa a dar uma gargalhada. Eu falo assim, o que foi? Ela, tá aqui, ó, no meu livro de oração. Eu estou orando sobre isso há 5 anos. E agora eu estou vendo acontecer. Eu falo assim, meu Deus do céu. Eu estou orando sobre isso há tanto tempo. E aqui, ó, tá aqui no meu livro. Aí muda a página. Tá vendo aquele assunto? Tá aqui no meu livro. E ela mostra para mim. Foi um assunto que ela gerou em oração. Ela realmente orou sobre aquilo. Tá lá no meu livro. Ela tem essa prática de sempre anotar o assunto que ela tá orando. E quando isso vem acontecendo, ela dá um checklist. Deus me respondeu. É muito impressionante. É muito impressionante, realmente. Tem algumas coisas assim que fogem. Não tinha nada favorável para que as coisas acontecessem daquela forma. E vieram a acontecer. É muito interessante. Quem tem a oportunidade de conviver com algumas pessoas que são de fato intercessoras, você percebe isso. Deixa eu passar a bola aqui para a Rayane. Fala, Rayane. Então, nessa partezinha final, também alguns pontos me chamaram a atenção. Um deles foi esse, né, que vocês acabaram de comentar, sobre a importância de orar para mudar, né, o contexto de um lugar. É um momento muito propício para a gente orar pela nossa nação. Então, convido, pessoal, todos vocês, orem em nome de Jesus pela nossa nação, orem pelos representantes que serão eleitos, porque a gente sabe que muitas coisas precisam acontecer, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é interceder. E outro ponto que me chamou muita atenção e que é muito real, que foi quando ele fala sobre as orações relâmpago. E também quando ele fala sobre que nós podemos trabalhar e orar. Como assim? A gente pode, durante todo o nosso dia, tentar manter esse contato com Deus através da oração. Uma vez eu ouvi uma pregação da Joyce Meyer falando que muitas vezes a gente negligencia na oração e não obtém resultados porque a gente vai deixando, né, vários pontos que a gente quer orar para se acumularem às vezes para a nossa oração da noite ou para outro dia. A gente vai falando, vou orar para isso depois. Não, ela até deu um conselho para a pessoa: se puder orar na hora, ora na hora, porque realmente a gente não vai esquecer. E isso é muito bom, gente, porque isso, como eu comentei, né, isso nos ajuda a manter o contato com Deus durante todo o dia. Eu tenho buscado praticar isso, e é muito bom porque a gente realmente sente que a gente está ali conversando com Deus. E não fica só naquilo, né? Só orar de noite. Que às vezes o nosso dia é tão longo, tão corrido, e às vezes de noite, né, a gente já está cansado. Agora, quando a gente faz isso durante todo o dia, durante o dia inteiro, né? É muito bom. E sem falar também que uma vez até o meu pastor pregou sobre isso, que Deus, ele sabe de todas as coisas, né? E a gente sabe que ele sabe,
E tem pessoas que não oram, não se estimulam a orar, até por causa disso. Falam assim, mas Deus já sabe disso, tá nas mãos de Deus e tal. Mas ele até falou que a oração, ela é um propósito de Deus, até para nos aproximar dele, para nos levar ao relacionamento com ele. Então, eu sei que Deus sabe de tudo, mas no momento da oração é o meu momento de comunhão com ele, é o meu momento de me aproximar dele. A oração nos aproxima de Deus. Então, convido também o pessoal que está ouvindo e tudo mais a buscar praticar esse conselho que ele deu, das orações relâmpagos e também de orar enquanto faz outras coisas. Às vezes, você está conversando com alguém fala alguma coisa que é um motivo de oração. Você vai lá e ora na sua mente. Ou então você está vendo alguma coisa na rua, você está vendo um amigo passando alguma coisa, ou seus pais te falam alguma coisa, um amigo, uma pessoa te fala alguma coisa, e aquilo às vezes te entristece. Ora, leva para Deus, não deixe se acumular, sabe? Porque às vezes a gente fala, depois eu vou orar por isso. E isso não é legal. Então, achei isso muito interessante, de verdade. Tenho praticado e eu tenho achado, assim, muito maravilhoso para minha vida espiritual. A gente tem que praticar essa oração. Nesse capítulo, ele foca muito na oração de intercessão, que é a oração pelas outras pessoas, por alguma causa. Não seria uma oração para a nossa vida interior propriamente. Mas ele enfatiza bastante nesse capítulo, e ele fala que ele vai fazer isso porque teria que fazer quase um tratado sobre oração, em todos os tipos de oração, e que ele aqui não teria tanto espaço para trabalhar sobre isso. Então ele começa, fala um pouquinho sobre os diversos tipos de oração, e ele vai enfatizando da metade para o final do capítulo, mais a oração de intercessão, a oração por alguém. Ele também fala da oração da fé, seria essa oração, quando você oferece essa oração para alguém, e isso, o quanto isso é importante. A gente precisa praticar e viver essa vida de oração, né, Rainha? Essa vida que no nosso dia a dia, sempre que a gente observa alguma coisa que não está nos conformes, não está seguindo aquele caminho divino, ou, como a gente tinha comentado hoje mais cedo, nós sentimos compaixão por alguma causa, por alguma situação, que seja um senso de justiça que nos vem, seja algo que nos indigna, seja algo que a gente vê que declaradamente está contra as Escrituras, nós temos ali uma oportunidade de fazer que seja uma oração expressa, né? Como, eu não lembro qual autor que sugere isso, da oração expressa, mas fazer uma oração que seja uma Frank Laubach, não sei como é que pronuncia, mas essas orações expressas, elas fazem efeito. Por quê? Porque é uma oração que a gente faz com fé. Não é apenas um desabafo, palavras ao vento. É uma oração de fé. Mas uma oração rápida, mas uma oração de fé. Deixa eu passar a bola para a Larissa. Fala, Larissa. Não, é só para confirmar, né? Para testar isso que a Raiane falou. Eu também tenho procurado colocar isso em prática durante o meu dia, né? Às vezes envolvida em outras atividades e tal, do dia a dia, no trabalho. Sempre me manter no espírito de oração. E isso eu tinha visto também em alguém falando, não me lembro se foi em uma pregação ou um podcast, né? Daquele versículo que fala orar sem cessar. Né, e se manter sempre, né, diante do Senhor, com aquela consciência que a gente já viu no livro anterior, que a gente está sempre diante de Deus. Então, sempre quando a gente tiver alguma necessidade durante o dia, né, a gente sentir algum impulso, seja porque a gente testemunhou algum tipo de injustiça, seja porque a gente está se sentindo fraco, precisando de uma restauração, seja porque a gente está precisando interceder por alguém, né, precisando da intervenção divina, a gente pode fazer essas pequenas orações, né, ainda que sejam interiores, né, ao Senhor com fé, e ele age, e como a Reni falou, a gente tem essa sensação de estar ligado com o Senhor, né, durante todo o dia. Sim, é importante a gente separar um momento ali específico, né, para estar em oração, o livro até fala isso, né, um momento que a gente vai estar ali, só a gente e Deus, né, dedicando a oração. Mas ao longo do nosso dia, né, no meio das nossas atividades, ali a gente pode estar conectado com o Senhor, ouvindo a voz do Espírito. E assim a gente vai inserindo, né, a gente vai deixando de viver aquele dualismo, né, e a gente vai inserindo a nossa fé, né, na nossa vida, nos demais ambientes, né, que não o nosso
quarto, nosso lugar secreto. E aí a gente vai vendo uma transformação, né, ao nosso redor, né, com a presença de Deus ali, né, manifesta, porque a gente tem buscado. Eu acho que o exercício dessa disciplina realmente assim, é renovador, é maravilhoso. Realmente é renovador e maravilhoso. Bárbara Oliveira, fala com a gente. Bárbara? Todo livro é maravilhoso, né? Me identifiquei nessa parte de oração, com mais facilidade de escrever e me comunicar de outras formas do que falando, então eu comecei a buscar um pouco mais de conhecimento sobre a oração e me identifiquei muito com essa parte que ele menciona, né? Inclusive, bíblica, bem interessante. Mas esse trechinho aqui que ele diz assim, ó, um homem orava, e no início pensou que a oração equivalia a falar. Contudo, à medida que foi ficando cada vez mais quieto, percebeu que a oração é ouvir. Muitas das vezes a gente entende que orar é desabafar, enfim, né, conversar com Deus, mas poucas vezes a gente para poder ouvir. Não estou falando assim, seja, não posso generalizar, né, mas são raras pessoas que, mesmo a oração, de uma conversa com Deus, ficam aquele momento para querer ouvir, entender, saber qual é a direção, né, daquela oração, a resposta daquela oração feita. Isso aqui mexeu muito comigo. Conforme ele foi ficando quieto, ele percebeu que a oração é também ouvir. E sobre a intercessão, ele menciona também nesse trechinho aqui embaixo, logo abaixo. De fato, se verdadeiramente amarmos as pessoas, desejaremos para elas bem mais do que podemos dar. Isso nos levará à oração. O amor não é afinidade, né? Nós não amamos por afinidade. Se fosse assim, não amamos inimigos, como ele nos pede, né? Então, quando a gente passa a olhar as pessoas com esse olhar de Cristo, a ter os sentimentos dele verdadeiramente em nós não fazemos a acepção por pessoas através da nossa oração. Nós queremos que todos sejam abençoados, que todos sejam libertos. E ocupa o nosso tempo já, né? Se a gente parar para pensar em interceder por todas as pessoas que nos rodeiam, a gente vai passar 24 horas da nossa vida orando, intercedendo e em comunhão com o Pai. Então, isso nos leva a mais aproximação com Ele também. Amar o próximo como nós mesmos. Essa é a oração de intercessão. Isso realmente muda a nossa vida. Você veja que eu lembro de ouvir, eu não lembro agora quem me ensinou isso, eu ouvi isso na igreja. Ou li isso em algum livro, já não lembro. Faz tanto tempo. Não foi recente, não, faz bastante tempo. Mas uma vez eu aprendi que a verdadeira oração, ela começa quando a gente já não tem mais o que dizer. A gente começa falando tudo para Deus. E vai falando tudo que a gente tem aqui tudo que a gente tem na manga, a gente fala. Quando a gente já não tem mais o que falar, aí algumas pessoas dizem que é aí que realmente começa a oração. E aí talvez seja o momento que a gente pare para ouvir o que Deus tem a falar no nosso coração. Aí é o momento que a gente se entrega. Nós não tomamos das rédeas da oração, nós passamos a pedir a Deus que nos mostre pelo que nós devemos orar, a sentir de Deus o que nós devemos orar. Principalmente quando a gente não está conectado com Deus, a gente entra em oração, a gente sai falando um monte de coisa. Nossa tendência é falar, é colocar para fora, ou desabafar, como a gente comentou aqui. Talvez tenha um momento do desabafo, talvez tenha um momento das orações pelas necessidades mais urgentes que nós temos, seja alguém que está doente, alguma situação assim. E que aí quando a gente começa a buscar a Deus, quando a gente começa a se envolver com Deus, ali a gente sente o Espírito Santo nos direcionando a orar sobre determinados assuntos, seja pelos outros, seja por nós mesmos. E quando nós nos permitimos entrar no fluir de Deus na oração, aí dizem, né, que aí realmente a nossa oração começou. Dali para trás eram só palavras de desabafo, talvez, do nosso coração, mas dali para frente, quando nós nos envolvemos com Deus e sentimos que a oração entrou naquela pegada, e aqui estamos falando de um tipo de oração de intimidade com Deus, de um tipo de oração que é uma oração, não é a oração da fé, como a gente estava colocando, né? Talvez seja mais essa oração de intercessão, talvez seja mais essa oração de intimidade, de adoração. Então são as diferentes orações que a gente pode ter, né? Tem um ponto aqui do capítulo que eu também acho que a gente acabou passando batido, mas eu queria
provocar o entendimento de vocês a esse respeito. Ele fala assim: para mim, compreender que a oração envolvia um processo de aprendizagem foi libertador. E aí ele cita que uma vez Jesus ensinou sobre oração, durante o momento de estudo dele sobre esse assunto, ele fala que ele ficou chocado quando viu que Jesus ensinava sobre oração. E aí ele se fez a pergunta, e eu faço essa pergunta para vocês. Ou as desculpas e racionalizações para as orações não respondidas, até então aprendidas, estavam erradas, ou Cristo se equivocara. Como assim? Às vezes, as nossas orações não são respondidas. E a nossa tendência talvez seja de racionalizar. Então, quando a gente faz uma oração e a oração não é respondida, talvez Deus não se importe muito com o assunto, ou talvez as coisas já estejam acontecendo da forma que Deus quis. A gente tenta racionalizar de alguma forma o resultado negativo de uma oração que nós fizemos. Por exemplo, o exemplo mais fácil é: nós oramos para termos uma conquista financeira, para termos uma conquista profissional, e nós não conseguimos aquela conquista profissional. E aí a gente começa a racionalizar sobre o assunto. Ou nós oramos por uma cura, e a cura não vem. Nós tentamos racionalizar sobre o assunto. Nós oramos pela conversão de algum familiar, e o familiar não se converte. E nós tentamos racionalizar em cima de algum assunto. Nós oramos por algum projeto que a gente queira desenvolver, e aquele projeto não obtém sucesso. E nós começamos a racionalizar, dar desculpas em cima do assunto. Não aconteceu por causa disso, não aconteceu por causa daquilo, não aconteceu por isso, por aquilo. A pessoa não ficou curada por isso, meu familiar não se converteu por aquilo, eu não tive sucesso profissional por isso. E talvez até algumas dessas coisas, humanamente falando, tenham razão. O que o autor coloca aqui, ponto, é que a forma que Jesus orava e que Jesus ensinava que a oração deveria acontecer, não tinha isso. Se a gente considerar que a nossa oração ela pode não ser respondida, quer dizer, uma oração, se a nossa oração ela pode não ser respondida, quer dizer, ou Jesus estava errado, ou ele ensinou errado, ou nós não entendemos o que ele ensinou. Porque todas as orações de Jesus foram respondidas. E aqui está um ponto. Se olha no espelho. Será que a sua oração não respondida foi uma oração que foi feita de acordo com como Jesus faria? Porque se a sua oração não foi respondida, pense da forma, e ele usa um exemplo bem legal. Entender que a prática da oração envolve um processo de aprendizagem poupa-nos de descartá-la como falsa ou irreal. E ele cita o exemplo do televisor. Esse exemplo é muito legal. Olha só. Se ligarmos o televisor e ele não funcionar, não declaramos a inexistência das frequências eletrônicas que percorrem o ar ou cabo. Nós presumimos, logo, que alguma coisa está errada. Algo que poderíamos identificar e corrigir. E aqui está a pergunta. E ele cita aqui, né? Verificamos a tomada, verificamos o botão de ligar e até as conexões, até descobrir o que está impedindo o fluxo dessa energia misteriosa que transmite as imagens. Sabemos se o problema foi solucionado ou não ao verificar o funcionamento do aparelho. Assim, acontece com a oração. Se os pedidos não são atendidos, quer dizer, se os pedidos são atendidos, então é porque estamos orando de forma correta. Caso contrário, devemos procurar o entrave. E aí ele dá alguns exemplos. Talvez estejamos fazendo a oração errada. Talvez algo dentro de nós necessite de mudança. Talvez outros princípios de oração devam ser aprendidos. Talvez seja preciso mais paciência e persistência. Feitos os ajustes necessários, tentamos mais uma vez. Poderemos saber se as orações estão sendo atendidas com a mesma facilidade com que constatamos se o aparelho de TV está funcionando. Esse exemplo do aparelho de televisão é muito legal. E a gente precisa pegar isso com Jesus. Todas as orações de Jesus foram respondidas. Porque a minha e a sua não seria respondida. Se o próprio Senhor Jesus falou que podemos pedir tudo ao Pai em nome dele, que ele nos daria. Tudo. Então, se alguma coisa pedimos que não está sendo respondida, vamos procurar aqui. É o cabo? Será que a tomada está desligada? Não está fluindo de Deus para nós? Tem alguma coisa acontecendo. O problema não é a oração. Não temos que descartar a oração. Temos que verificar. Está acontecendo alguma coisa. Senhor, me ensina. O que está acontecendo?
Isso eu achei bem instrutivo para a gente. Alguém mais quer comentar desse capítulo? Fala, Raíza. Oi, Paulo, só um comentário que até no livro do C.S. Lewis sobre oração é bem interessante, que ele fala assim, tem muita gente que é muito cética, né, quanto à oração e fala que não funciona, que não existe e tal. Mas ele fala assim, olha, ninguém pode provar que funciona, mas da mesma forma ninguém pode provar que não funciona, então continue orando. Eu achei isso sensacional, porque quando a pessoa fala assim, não funciona, então prova. Ela não tem como provar, é impossível. Então, continue orando porque ela funciona assim. Eu achei isso demais. Temos que orar. Fala, André. O que me chamou a atenção nessa parte que ele faz analogia com a televisão é que eu fiquei imaginando, né? Quando a televisão não está funcionando, ele falou que a gente procura onde está errado. Mas aí no caso da oração, por exemplo, a gente vai procurar o que está errado e às vezes a gente procura isso através da própria oração também. Então é aquele processo, né? Você tem, foi aquilo que me chamou a atenção até na organização dos tipos de oração, mais ou menos, né? Tem aquela oração que você vai entender o que está errado, tem aquela oração que você vai realmente ir para o próximo nível. Por exemplo, você conseguiu ali solucionar uns problemas básicos, mas tem outros desafios pela frente. Então é tudo não só gradativo, mas também tudo se resolve pela oração, inclusive a oração, né? Eu achei isso bem interessante, é bem... A misericórdia de Deus é algo impressionante, né? Olha, eu me sinto estimulado terminando essa reunião aqui. Eu vou tirar um tempinho aqui de oração aqui, pessoal. Acho que vale a pena a gente praticar essa disciplina. Vamos começar a praticá-la da melhor forma possível. A sensação que eu tenho depois de cada capítulo me dá vontade de praticar essa disciplina. Eu acho que o autor ele foi muito feliz em conseguir mostrar isso pra gente, né? Hoje vai ter oração aqui em casa. Fala, Bárbara. É, Ô, Bárbara, só tá picotando um pouquinho seu áudio. Eu vou pedir pro pessoal fechar a câmera, vamos ver se isso muito ajuda. tremendo. Vou pedir pro pessoal fechar a câmera rapidinho, só para você poder falar, depois a gente abre de novo. Vou fechar a minha aqui também. Pode falar, Bárbara. Acho que a Bárbara tá... Claro que eu não preciso para crer, né? Oi, Bárbara. Mas é muito Bárbara. lindo e que Deus, ele não é... Bárbara. Vou pedir só para você recomeçar. A gente fecha a nossa câmera para facilitar um pouquinho a sua internet. Começa de novo o que você estava falando, que picotou tudo. Que é muito entre... A própria Bíblia já... A gente está com um pouquinho de dificuldade de conexão, Bárbara. Acho que você vai ter que tentar conectar de novo. Tenta conectar de novo. De repente, a internet se aproxima aí do modem. Aí eu te passo a palavra de novo, tá bom? Isso acaba acontecendo, gente. Problema de internet todo mundo pode ter. Mas eu quero ouvir o que a Bárbara tem para comentar com a gente, sim. Olha, pessoal, podem abrir as câmeras de novo aí, que a Bárbara daqui a pouquinho ela conecta com a gente de novo. Mas como eu estava falando, hoje aqui em casa vai ter oração. Se a gente lê um capítulo desse e a gente não pratica, é uma perda de oportunidade enorme, né? A gente tem uma grande oportunidade. Olha, depois de ler esse capítulo aqui, eu acho que a nossa forma de enxergar a oração, ela se torna diferente. Essa oração, inclusive um livro que ele cita aqui, né, With Christ in the School of Prayer, do Andrew Murray. Eu vou dar uma olhadinha depois nesse livro. Ele cita que é justamente com Cristo na escola da oração. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas eu acho que o grande aprendizado ele vem no momento que a gente entende que o Senhor ele vai nos ensinar. Nós precisamos começar. Lembra que um momento aqui da reunião eu citei que Deus ele quer chegar, Deus ele vai vir até nós. Quando nós vemos esses exemplos de oração que a gente estava comentando, eu acho que vale a pena relembrar esse ponto. Deus ele sempre nos encontra onde estamos e lentamente nos leva a regiões mais profundas. Eu acho que esse é o momento de você começar, de eu começar onde eu estou.
na minha vida espiritual e começar a me aproximar de Deus em oração, começar a praticar cada uma dessas disciplinas, da meditação, da oração, e a nossa vida vai sendo transformada daqui a um mês. Se você praticar a meditação, a oração, ou o próximo capítulo que a gente vai falar, que é o jejum, isso, ou começar a praticar, né, a meditação, a oração, o jejum, cada uma das disciplinas, e tem mais uma disciplina aqui que a gente ainda vai falar, que é o estudo, né? Se a gente começar a praticar, daqui a um mês você não é mais a mesma pessoa. Daqui a 3 meses, espiritualmente falando, você vai perceber a diferença, vai ser nítida. Daqui a um ano, quando você olhar para trás, você vai perceber, poxa, eu andei tanto na minha caminhada de fé. Eu falo aqui como um grupo, se a gente parar para perceber, quem pôde estar com a gente aí desde o início, tudo bem, Bárbara, não tem problema. Quem pôde estar com a gente desde o início, se você for perceber cada um dos livros que a gente leu, o quanto que houve de crescimento pessoal, é como você na escola. Quando você passa das disciplinas, de repente aquela forma de você fazer as contas, de repente aquele conhecimento, ele se torna fácil. Você adquiriu aquele conhecimento e você andou na sua vida intelectual. E na sua vida espiritual? Você não quer andar? Você não quer gerar frutos? Você não quer viver essa vida de oração? Você não quer ter as suas orações respondidas? Você não quer ter a sua comunhão com Deus fortalecida? Você não quer conseguir vencer o pecado de uma forma mais fácil? O pecado se torna fácil de você vencer. Você quer vencer nessa vida, na tua vida espiritual? Você quer compartilhar a tua fé? Quer ganhar pessoas para Jesus? Quer tirar pessoas que estavam prestes a cair? Você vai lá e avisa a pessoa. Você quer orar por situações e ter as suas orações respondidas? A prática das disciplinas, né? Celebrando a disciplina, né? A prática das disciplinas espirituais interiores, que estamos falando aqui agora nessa fase do livro, ela é muito importante. Então, você só vai conseguir experimentar isso, não é só ouvindo aqui, de repente você está assistindo depois pelo YouTube, ou só participando das reuniões, e vindo aqui comentando, olha, isso é importante orar. Não precisa orar. Se a gente começar a praticar, a experiência prática vai ser muito boa. A Raíza comentou de um testemunho, com certeza todos vocês têm testemunhos de orações que foram respondidas. Imagina se a sua vida inteira for isso. For uma vida inteira de orações respondidas. For uma vida inteira de manifestações, de experiências com Deus. De você poder orar por alguém ser curado. De você poder... Você pega o ônibus para ir para a escola, para a faculdade, e ali você compartilha da tua fé, e aí você consegue levar alguém para Jesus na tua própria escola, na sua própria faculdade, onde você estiver no seu trabalho. Quer dizer, você tem várias oportunidades ao longo da vida de poder colocar todo o seu conhecimento, e não é só conhecimento aqui, é um conhecimento de fé, colocar tudo isso em prática. Mas isso só vai ser pleno, guiado pelo Espírito Santo, quando a gente começar a praticar as disciplinas, o beabá da fé, a meditação das Escrituras, né, a comunhão com Deus, a oração, o jejum. Quando a gente começar a praticar isso, a nossa vida será transformada. E aqui nós teremos grandes realizações, grandes experiências com Deus. Talvez você seja um dos próximos aí, como é que ele chama aqui? Descobridores da fronteira da fé. Talvez você seja. Na sua vida você poderá ser. No seu contexto, você pode ser um daqueles que vai descobrir essa fronteira da fé e você vai começar a exercê-la. Você vai mudar a atmosfera espiritual. Você vai trazer pessoas aos pés de Cristo. Você vai transformar a sua casa, vai transformar a sua família. Existem fronteiras da fé que você precisa passar, que eu preciso passar. Nós precisamos superar essas fronteiras. Até onde nós fomos na nossa vida de fé? Até onde nós fomos na nossa vida espiritual? Deus quer que nós ultrapassemos isso. De repente a gente foi até a fronteira e aí a gente esfriou. A gente recuou para dentro. Talvez seja a hora da gente avançar de novo até a fronteira e ultrapassá-la. Viva isso na sua vida. Queira viver isso na sua vida. Eu quero viver isso na minha vida. Vamos praticar as disciplinas espirituais. Isso é muito importante. O próximo capítulo será sobre jejum. Nós não temos muito mais tempo, mas eu queria que alguém pudesse me dar uma palhinha sobre o próximo capítulo. Só uma palhinha. Que aí semana que vem a gente vai conversar sobre o jejum. Quem pode conversar aqui? Deixar para a Raíza, então? Raíza, dá uma palhinha sobre o que a gente vai falar semana que vem, sobre esse capítulo aí do jejum. Paulo, eu achei bem interessante, porque é um capítulo que confronta bastante a gente, né? Embora todos os outros tragam esse confronto, né?
eu acho que é especial, porque ele toca em muitas coisas que a gente... são pecados que são socialmente aceitáveis. Por exemplo, a gula, né? A gente não fala tanto contra a gula. E por quê? Porque às vezes é um pecado socialmente aceitável, principalmente no meio do cristão. Todo mundo já ouviu assim, cristão não bebe, mas come que é uma beleza, né? E aí, ele traz isso porque isso é uma cultura totalmente contrária à palavra de Deus. Porque nessa de cristão não bebe, mas come com uma beleza, você abre uma premissa que você pode pecar e sua consciência não ser atingida diante de Deus. E aí, todo mundo já comeu até passar mal. Aí tem o sorrisal lá, você toma o sorrisal, volta para comer. Entende? E nessas questões, né, a gente brinca e tudo mais, a gente vai deixando de lado a prática do jejum. E um exemplo que ele traz, né, por exemplo, que o nosso estômago é como se fosse um senhor, e ele é um senhor bravo, porque ele reclama e logo a gente vai lá para poder saciar ele, né? E ele fala principalmente numa cultura que ele fala assim, em que a paisagem está salpicada com os santuários dos arcos dourados. Os arcos dourados é um McDonald's, né? Então, dos templos de pizzas, né? Que ele traz essa questão. E, de fato, às vezes o estômago tem sido senhor de muita gente. E aqui eu falo por mim, porque isso é muito real. E, assim, é uma coisa que eu tenho lutado. Eu não tenho problema, assim, com comida, né? De comer compulsoriamente, mas com ansiedade. Então, toda vez que eu me vejo ansiosa, e principalmente fazer jejum tem sido uma dificuldade por causa disso, eu tenho uma tendência a comer, tipo assim, eu me vejo, às vezes, ociosa, vou comer. E, tipo assim, você não tá com fome, você só tá ocioso, sabe? E isso tem atrapalhado muitos jovens na prática do jejum. E isso me chamou muita atenção, porque a oração e o jejum são um combate também à ansiedade, né? Então, a ansiedade determina muitas vezes o nosso ritmo de alimentação. E a ansiedade é algo espiritual. E se ela dita o nosso ritmo de alimentação, quer dizer que o jejum é uma prática muito importante também de mortificação da nossa carne. E aqui eu achei bem interessante porque é muito legal, porque ele te chama, ele traz esse exemplo, né? Ele fala assim, cara, ele usa essa questão da imaginação, ele fala assim, Jesus ficou de jejum 40 dias. E aí vocês que estão estudando medicina, né? A gente tem o André, tem o Paulo, e ele fala de um estado de inanição. Eu não sei se essa é a palavra correta. E ali ele fala, nossa, ele aborda essas questões te estimulando a fazer jejuns mais longos, jejuns intermitentes. Ele aborda tudo isso de uma forma espiritual. E ele vai falando assim, olha, talvez você vai ficar um pouco irado. E isso quer dizer que a ira tem espaço no seu coração. E o jejum vai te mostrar exatamente isso. Porque, às vezes, como você não pratica o jejum, a sua carne ela tá alimentada. Então, você não consegue discernir. E com a prática do jejum, você vai discernir nas áreas que você precisa de mudança. Um outro exemplo é o café, né? Tem gente que não consegue viver sem o café. E se Deus pedir assim, eu quero teu café, gente, é vício. E aí? Mas é normalizado no meio de muitas pessoas. Assim como a Coca-Cola, enfim. E ele traz totalmente essas questões, né? De praticar o jejum, ele te estimula a prática do jejum, e jejuns longos, sabe? De água, comida, mas também com muita sabedoria, falando sobre as questões de saúde, enfim, eu achei muito interessante. Acho que é um livro, assim, que vai dar, é uma parte do livro que, assim, se a gente falou muito de oração, cara, de jejum, então, assim, acho que a gente vai falar bastante. Acho que semana que vem promete, hein? Semana que vem vai prometer muito esse assunto. Eu estava ouvindo aqui... De um meme da Ana Paula Valadão, não sei se a galera já viu, que ela perguntando assim, cadê o jejum? Cadê o jejum? Eu vou procurar esse meme e vou ter que postar lá no grupo, porque é muito legal. Então, galera, vamos descobrir semana que vem cadê o jejum. Se o jejum não... A gente vai achar o jejum. Ache o jejum. Onde ele está. Vai voltar para nossa vida. Semana que vem, então, não é. Tá imperdível. Tá imperdível. Vocês não podem deixar de participar aí com a gente. Sobre o jejum, semana que vem a gente vai poder abordar um pouco mais de profundidade. A Raíza comentando ali, né? Até o estado de inanição é esse estado de debilidade que você comentou. A pessoa fica tão debilitada, tão fraca,
por uma falta de entrada de alimento, por uma falta de entrada de água. O corpo começa a ficar debilitado, começa a ficar fragilizado, inclusive para infecção. Mas não só isso, né? A pessoa não tem força para nada, né? E esse é o estado de inanição. Por falta de alimentação, a pessoa fica debilitada. Mas aí a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre esses assuntos semana que vem. Então, pessoal, sobre o jejum, não percam. Vamos ler aí então esse capítulo e deixá-lo afiadíssimo, que semana que vem a gente vai conversar muito sobre esses assuntos. Hoje foi um tema muito importante da oração. Eu queria fechar com vocês aqui então essa reunião fazendo uma oração. E trazendo para a nossa vida pessoal que Deus possa nos ajudar a praticá-la, a vivê-la, a experimentá-la. E a cada dia que nós possamos ter essa percepção. Como a Raíza comentou, às vezes a gente tem a consciência de que conseguimos algo porque a gente sabe que tem alguém que estava orando por aquele propósito. Sabe esse estado assim, essa consciência que a gente tem? As coisas começam a ficar nítidas, a gente começa a perceber que o efeito que tivemos, o resultado que tivemos, teve origem naquela causa. A gente precisa ter uma vida de oração a esse ponto, de começarmos a perceber que as coisas estão acontecendo porque nós somos cooperadores de Deus, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, que eu li logo no início da reunião. Nós somos cooperadores de Deus. Então sejamos cooperadores de Deus na nossa própria vida. Sejamos cooperadores de Deus no nosso trabalho, na nossa família, na nossa universidade. Sejamos cooperadores de Deus, agora eu estou na pós-graduação, lá na minha pós-graduação. Sejamos cooperadores de Deus onde quer que estejamos, porque ali Deus quer nos usar. Amém? Pessoal, vamos fazer essa oração então? Que Deus ele nos ajude a vivermos essa disciplina dia a dia. Que a gente pare de olhar para aqueles grandes, como o livro coloca, né? Esses descobridores da fronteira da fé, e passemos a viver como esses descobridores. Afinal, nós somos caçadores de Deus. Sejamos, então, caçadores de Deus no nosso dia a dia. Vamos orar? Querido Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tão grande oportunidade. Pai, de refletir, de meditar, de conversar a respeito de um tema tão sensível para a nossa vida espiritual. Senhor, não tem como nós crescermos se não nos alimentarmos. Pai, não tem como, Senhor, termos aptidão física para realizar as nossas atividades do dia a dia, para conseguir fazer uma corrida longa sem nos prepararmos. Senhor, na nossa vida espiritual, da mesma forma, nós queremos ter aptidão espiritual para orarmos por alguém e essa pessoa ser curada. Queremos ter, Senhor, respostas às nossas orações. Mas, Senhor, às vezes nós não estamos com a mesma disposição que Davi, de talvez perder o seu sono para falar contigo. Talvez, Senhor, nós não temos esse mesmo impulso, esse mesmo desejo. E, Pai, precisamos ser transformados por Ti. Assim como fala também, Senhor, aqui nesse capítulo, que fala sobre a transformação que ocorre através da oração, que o Senhor nos transforme. Pai, nós queremos ser transformados por Ti, queremos ser tocados pelo Senhor. Pai, para que, através disso, através da celebração dessa disciplina, que é a disciplina da oração, o Senhor transforme o nosso interior, transforme a nossa vida, nos faça crescer, nos edifique. Pai, que sejamos assim, Senhor, tocados por Ti. Pai, dessa forma, aprenderemos a cada dia. Saberemos, Senhor, o Teu Espírito Santo vai nos tocar. Saberemos, inclusive, Senhor, qual é a Tua vontade a respeito dos diversos assuntos. Pai, já estaremos, Senhor, num nível, Pai, de entendimento em que é tanta intimidade contigo que já sabemos qual é a tua vontade. É tanta intimidade contigo que já sabemos sobre o que precisamos orar. Senhor, desperta compaixão no nosso coração para orarmos pelas pessoas. Pai, que nos importemos com a dor do nosso próximo. Que nos importemos, Senhor, com os problemas que estão acontecendo à nossa volta. Senhor, que não sejamos egoístas. Pai, nos ensine a viver essa vida de oração. Começamos aqui hoje, Senhor, se ainda não tínhamos começado, começamos aqui hoje esse compromisso contigo. Pai, de vivermos dia a dia uma vida de oração. E assim, o Senhor muito vai nos ensinar. O Senhor vai transformar o nosso interior. Nos fará pessoas poderosas em Ti. E descobriremos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer revelar a nós. Pai, esteja conosco na nossa semana, no nosso dia a dia. E assim, Senhor, transforme a nossa vida e transforme, Senhor, todo o nosso redor com essa atmosfera que vem do Senhor. Essa atmosfera que vem da nossa comunhão contigo.
que possamos carregar o Senhor conosco onde quer que formos. E é assim que a sua vontade seja feita, que o teu reino venha à nossa vida, que o teu reino venha a todo o nosso redor, ao nosso país também. Senhor, aproveitamos aqui, Deus, para orar pelo nosso país. Vivemos, Senhor, um período de eleição, um período, Senhor, em que o Senhor vai levantar pessoas, autoridades, e, Pai, há autoridades, Senhor, que se colocam declaradamente contra Ti. Autoridades, Senhor, que chegando lá, Pai, tentarão fazer mal, meu Deus, da nossa nação, tentarão, inclusive, fazer mal à pregação do Teu Evangelho. Senhor, não permita, Pai, que essas autoridades cheguem lá. Pai, a Tua palavra fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas, Pai, quando o ímpio governa, o povo sofre. Senhor, queremos pedir e orar pela nossa nação, para que não escolhamos como país, que não sejam levantadas autoridades que vão prejudicar a nossa nação, que vão se levantar contra, por alguma ideia, por alguma ideologia, por alguma perversa intenção, por algum compromisso escuso, por algum compromisso perverso que tenha com algum grupo de interesse, Pai, que venha prejudicar a nossa nação. Senhor, levanta autoridades que sejam de fato levantadas por Ti e que, meu Deus, Te honrem quando assumirem a sua posição de autoridade. Assim, meu Deus, em todas as posições, não só políticas, mas, Senhor, levanta essas pessoas para a honra e para a glória do Teu nome. Oramos, Senhor, pelo nosso país, oramos pelo futuro da nossa nação e oramos, Senhor, também pela nossa vida. Que o Senhor, assim, meu Deus, nos ensine e dia a dia nós tenhamos do Senhor o entendimento, o ensinamento, porque, meu Deus, somos aprendizes do Senhor. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Confesso que eu gostaria de orar muito mais, tenho que me controlar um pouquinho, porque o nosso tempo logo, logo se vai. Então, quero fazer um convite para você que está aqui nos assistindo, pelo YouTube, por outra plataforma, você que está aqui na reunião, ao longo da semana, depois aqui da reunião, separa o seu tempinho para falar com Deus sobre o que mais o teu coração, você está sentindo Deus te tocar, você está sentindo Deus te conduzir para esse momento de comunhão, de intimidade com Ele. Não perca, não perca, não abra mão disso, isso vai transformar a sua vida. Eu não perca. Pessoal, forte abraço, até semana que vem. E só uma lembrancinha, nós já decidimos o livro do nosso próximo livro? Produção, fala aqui no meu ouvido. Já temos o nosso próximo livro? Tô sabendo. Peraí, produção, Ai, tá dá falando aqui no meu ouvido. notícia aí. Qual que é o nosso próximo livro, produção? Que rufem os tambores. Qual é? Ah, então, né? Foi um livro que ninguém estava nem esperando, mas foi o 1984. Aê, 1984, de George Orwell. Eu confesso que fiz um lobby forte a esse respeito. Eu não nego, mas eu sinto que tem uma galera que concordou comigo. Esse aqui é a capa do meu livro, 1984, de George Orwell. O nosso próximo livro será sobre um livro de cultura geral, então vocês não podem perder. Esse livro aqui, só antes da gente partir, vou ler para você. O mundo de 1984 não poderia ser pior. Sem liberdade nem para pensar, com os cidadãos vigiados 24 horas por dia. É um mundo com guerras sem fim, sem sentimentos. Big Brother, talvez você já tenha ouvido falar. O grande irmão está de olho o tempo todo. Quem for contra o sistema é deletado para sempre, assim como qualquer referência à pessoa. A história é reescrita o tempo todo. Será que estamos vivendo algo parecido? Será que não estamos vivendo 2022, mas em 1984? Mês que vem a gente descobre. Então você também não pode perder. Pessoal, declarado então qual é o nosso próximo livro. Eu não escolhi, foi uma escolha, só para explicar que foi uma escolha democrática, né? Todo mundo aqui escolheu, teve uma votação lá no nosso grupo do Telegram, todo mundo pôde se manifestar. Então nós tivemos acho que mais de 60%, né, dos votos nesse livro. Teve um outro aqui, que eu também tenho aqui, que é a Revolução dos Bichos, acho que teve 30% ou 20% lá dos votos, eu não lembro. E teve mais um livro lá que foi o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Foi outra opção que a gente colocou aqui na mesa. Esse aqui também foi o terceiro colocado, mas aí nós temos então já o nosso livro vencedor dessa votação, George Orwell, 1984. Então já temos aí a próxima leitura. Pessoal, até semana que vem, anunciado então nosso próximo livro.
Vamos curtir bastante aqui a celebração da disciplina, mas tem um livro já nos aguardando logo, logo. Um abraço, fiquem com Deus, uma boa noite. Para você que está nos assistindo depois, não perca o nosso próximo encontro, terça-feira, 9 horas da noite. Se Deus quiser, estaremos lá. Forte abraço. Tchau, tchau.